Tijuca. Eu vou parar. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Hoje a gente vai poder falar muito de arte. E arte é algo que subverte a nossa realidade dura, faz a gente refletir, pensar e principalmente faz a gente, projetar a possibilidade de transformação dessa realidade tão desigual e injusta que a gente infelizmente vive. Mas antes de começar, eu queria perguntar pro meu amigo Tom. Tom, quem é que a gente tem de convidado aí hoje, cara? Cria do Lins de Vasconcelos, o nosso convidado tem para mais de 100 filmes em seu currículo. Isso sem contar teatro, televisão e publicidade. Com uma carreira consolidada e figurinha carimbada em grandes produções do cinema nacional, o ator Augusto Madeira conta um pouco de sua trajetória e relembra sua vida no subúrbio do Lins. Vem! Agora sim. O Tom é bravo, tá vendo? Já deu a deixa. Então, já que o Tom já falou, eu vou complementar. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui trocando, aprendendo, falando sobre nossos atravessamentos, nossos cruzes, nossa suburbanidade, com alguém que nasceu, que é cria do Grande Meier. E olha só, dia 13 foi aniversário do Meier, a gente tá gravando em maio, e hoje, dia 24, é aniversário de Madureira. 411 anos de Madureira. Então, pô, não vai faltar suburbanidade aqui na nossa mesa. O meu lugar. Tá vendo? Já resgatou a Arlindo Cruz aí. Poxa, muito obrigado, Augusto. Pô, prazer estar aqui com você, cara. Tenho certeza que vai ser muito bom. Temos muitas expectativas. Mas um orgulho suburbano, né? Cara, eu vou dizer pra você que é um... No meu caso, eu morei até os 15 anos, né? Entre Meier e Lins. E lá pelas tantas, ali no início da adolescência, já estudava no Grajaú. E aí tem uma hora que a gente quer negar que a gente é do subúrbio, né? Que a gente quer ascender na vida. Tem um negócio... Quem me ensinou isso foi um menino que é casado com a minha prima. Ele falou, existe um preconceito geográfico, Sim, né? Claro. Que assim, da onde você diz que é, aquilo está impregnado em você. E aí, lá pelas tantas, eu como muita parte do suburbano carioca, eu ascendi, fui morar na Barra da Tijuca, então... Fui estudar na Zona Sul, e aí você começa a ter uma dificuldade de dizer de onde você é, porque eu já não sou mais do subúrbio, mas também não me identifico com a Barra, estou estudando na Zona Sul, então você começa a negar, assim, não, porque começa a querer construir outra coisa, meio que escondendo ali o seu passado. E eu estou numa fase da minha vida que eu tenho um orgulho tão grande de ser do subúrbio e o meu trabalho tem acompanhado isso. Sim. É impressionante, não só na série Encantados, que fala do subúrbio, do bastante supermercado, dela. escola de samba, como eu também sou protagonista de uma série sobre milícia, que é Um Dia Qualquer, que está na Max, e agora a gente vai fazer a segunda temporada, vai estrear agora já fizemos, vai estrear, e vários encontros, esse programa aqui, esse convite, esses encontros que eu estou tendo em São Paulo com pessoas que são oriundas, até do Lins do Vasconcelos, como Gabriel Moura, Denise Fraga, e a gente tem promovido os encontros, que eu estou morando em São Paulo agora, mas a gente se apega ali às raízes, né? Contar um pouquinho do nosso lugar. Então, assim, tá vindo com força a alma suburbana. Pô, tá vendo? Cara, aqui a gente tem uma máxima, porque assim, a gente pode até sair do subúrbio, mas o subúrbio nunca sai da gente. Não, nunca. Porque essa relação de identidade, pertencimento, solidariedade, de sociabilidade é construída nesse eto suburbano, nesse dia, nesse fazer do subúrbio. Então, com certeza, quem vivencia o subúrbio, e olha que interessante, subúrbio é uma categoria, um conceito, que não precisa estar escrito pra gente saber o que é. Se você encontra alguém em qualquer lugar do mundo e fala, pô, sou suburbano, você não precisa delimitar, espacialmente, conceitualmente o que é. Você se identifica na forma de falar, de ver, de se comportar. E uma das coisas que eu mais me identifico no subúrbio é uma coisa que o Zeca Pagodinho expressa bem, quando ele mudou, né, que ele saiu, que ele sentia falta do sentido de comunidade, de solidariedade, de poder dar bom dia. Eu sou um cara que sempre dei bom dia para motorista de ônibus, para trocador, para assessorista. Isso é uma coisa que é intrínseco na minha vida, entendeu? Eu não conseguiria agir de outra forma, como passar e piscar o farol, buzinar para caminhoneiro, eu sou esse cara. Passar na rua e conhecer, né? Quem tá na sua rua. Então, pô, pelo amor de Deus. Então, assim, aí depois vem o Luiz Antônio Simas, que fala assim, a formação do subúrbio através das linhas suburbanas de trem, o jogo do bicho, as coisas que formaram um pouco a alma suburbana, né? Mas esse sentido da solidariedade, que até hoje, pô, tem uma tia minha que... A minha mãe é mais velha de 14. Caramba. Então a gente se espalhou assim, né? Então essa relação também da igreja, seja de qual crença e tal, mas no nosso caso era uma igreja católica, que tinha um padre muito legal. E no Meier?
No Lins, No Lins. ali na Baronesa de Uruguaiana, a igreja de São Jaime Apóstolo, que é São Tiago. Sim, sim. E ali eles começaram a fazer uma obra social nas favelas da Cachoeira Grande, na Cachoeira da Árvore Seca. A gente tem 2 creches hoje lá, que são bancadas por essa ONG, quer dizer, tem um apoio da prefeitura que não dá para pagar tudo. Aí consegue, tem uma ONG francesa, tem não sei o quê. Eu mesmo tenho 2 crianças adotadas. Não estou falando isso para falar, Não, olha, evidente, como eu sou um cara óbvio, legal. claro. Não, até porque quem trabalha muito lá mesmo é meu pai e minha mãe, que são aposentados, e minha tia, que é assistente Qual social. o nome dos seus pais? Meu pai, Antônio Madeira, minha mãe, Maria Terezinha, e a minha tia, que é quem toca lá, que é presidente da Ação Social, é Maria José Alves Soares. Inclusive, está concorrendo agora a um prêmio com isso e tal. Mas é uma lenha, cara, é uma dificuldade. São 160 crianças que... Mas, assim, só para dizer desse sentido de solidariedade que o Brasil, até agora, por conta do Rio Grande do Sul, tá dando as mãos e tá não sei o quê, mas isso lá é direto, é o tempo inteiro. Eu passei a infância com minha mãe botando mendigo para dentro de casa. Sim. Minha mãe tinha, eu juro para você, tinha fila na porta da minha casa de mendigo para pedir comida. Pô, bacana, cara. E as pessoas falam assim, não, a dona Terezinha é maluca, não quis saber. Eu tô rindo porque eu lembrei de um entrevistado nosso aqui, o Fabrício, que ele falou que acontecia muito isso na casa dele, pra você ver como uma coisa comum. Ele chega em casa e tem alguém de fora, que o pai trouxe porque tava na rua. Então ele falou assim, era comum, chegava e tinha alguém. Quem é? Não, vai ficar aqui um pouco com a gente. Meu pai trazia da rodoviária. Na rodoviária, né? Então sempre tinha uma família lá em casa. Que vinha do Nordeste, não tinha onde Isso ficar. é legal, olha isso, a gente ficava se lá em casa. identifica, né? Do subúrbio, tem sempre alguém que acolhe, né? Gente, não normal. tem... É isso que faltou ele tá ali, falando. tem aqui, come aqui. É muito sabe? tia, né? Tem na cada tia, nem tia, mas tem essa coisa de que... Tem, tia. Ô tia, tá aí. Você não fica preocupado com as crianças, você sabe que as... E olha que não tinha... Não era condomínio, né? Morava em casa de rua, mas e todo mundo ficava na rua o tempo inteiro, voltava de noite e ninguém ficava preocupado. Tem sempre alguma tia olhando. Exato. Tem sempre uma figura. A tia. Eu lembro que na minha rua tinha o seu Murilo, que era um cara já aposentado. Se você for analisar hoje, é até uma coisa estranha. Por que um cara aposentado fica cercado de criança? Você conheceria até uns Hoje... julgamentos estranhos. Exato. Mas na época era tão normal, e ele pegava, organizava, levava tudo, fazia um bonde. A gente saía para Quinta da Boa Vista, ia para Paquetá, ia para Petrópolis. Tinha excursão e tudo. Eu falei, quem é esse maluco que pega um monte de filho dos outros e vai fazer isso? Entendeu? Eu que sou pai hoje em dia de criança pequena, eu ia ficar desconfiado. E na época, porra, era um mal barato. Augusto, a gente vai começar muito por essa questão da sua infância suburbana, porque eu acho que é muito legal a gente compartilhar essas experiências suburbanas, mas eu queria só, antes, pegar um gancho na tua fala que eu acho muito significativo. Você falou da ação social que sua família desenvolve. Será que a gente pode divulgar e dizer qual é, para as pessoas conhecerem, poderem contribuir, se tiver interesse? Eu conheço o Rafa. O Rafa, ele é da Voz do Lins. É um cara muito atuante no Lins, tem uma página e está sempre, né, atuando em prol da comunidade, fazendo as coisas funcionarem. É um trabalho que a gente precisa legal. conhecer. A gente pode então, divulgar também, pô, né? da mesma forma que a Lins Imperial também tem uma série de projetos muito bacanas que a gente precisa conhecer e apoiar. Uma das Legal. escolas de samba mais antigas do Rio de Janeiro, da década de 40, a gente fala muito pouco dela, né? Verde e rosa. Então a gente, se você puder, né, não tiver problema para passar pra gente, não pode ser até depois se quiser pra gente botar nos links aqui, pra quem quiser conhecer e contribuir, pô, vai ser muito bacana. Eu daqui a pouco eu consigo o Pix, essas coisas, Poxa, mas assim, por chama favor, a cara. Ação Social Sal da Terra, Sal da Terra, que cuida música do especificamente... Beto Guedes, linda. Que Onde cuida serve todo especificamente de 2 creches, Ternurim e Chameguinho. São 160 crianças, mais ou menos. E o dinheiro da prefeitura nunca deu. Sempre assim, uma parte... E a gente tem que correr, sempre está no vermelho, sempre está no déficit, é sempre uma loucura. Aí sempre conta muito com doações, né? Com gente, com dinheiro. É importante. Coisa. Qualquer coisa é importante. O jeito que eu arranjei de ajudar foi um jeito bacana. Eu tenho 2 crianças como se fossem adotadas. Né? Eu não sei quem valor é. de contribuição. Não sei quem é a criança e tal, mas é um valor de contribuição para 2 crianças por mês e tal. E mesmo quando eu estou naquelas fases mais de vaca magra, assim, eu faço, eu vou cortar a creche, aí eu falo,
Não dá pra cortar. Dá pra cortar aquele outro negócio, não sei o que. Eu sempre acho que eu vou cortar a creche da minha vida e não consigo. Eu fico, sabe? Não, isso aqui dá pra melhor cortar isso, cortar aquilo. Legal. Cara, é muito bacana, porque isso remonta isso que a gente já falou desde o começo, essa questão da solidariedade suburbana. E mais incrível ainda saber que isso está acontecendo, e eu sempre falo isso, num lugar entre dois engenhos históricos, entre o Engenho de Dentro e o Engenho Novo, que era um lugar que desde 1873 era símbolo da exploração, só que cercado pela Serra dos Pretos Forros, que era símbolo de luta, de resistências, de resistências e de construção de formas de ajuda mútua, de se proteger. E hoje em dia a gente vê projetos como esse. Eu estudando, me corrija se eu estiver enganado, que tem um engenho novo e um engenho velho ficava ali na área da aldeia campista, ou na Tijuca, alguma coisa assim. O engenho velho São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, né? E tem um engenho de dentro. Onde fica o engenho de fora? Eu sempre me perguntei. Então, essa é uma pergunta interessante, porque o engenho de fora seria o engenho da Pedra, em Bom Sucesso, que é o primeiro engenho que é o de fora para a Baía de Guanabara. É um dos primeiros engenhos da entrada do Rio de Janeiro. Então, seria supostamente um dos engenhos mais antigos e um engenho, né? E tem o Real Engenho, né? Realengo. Que é polêmico, porque tem gente que se transformou em realengo, mas realengo é o nome de terras devolutas, terras realengas. Então existe aí papo de historiador chato, mas enfim, existe essa interpretação também, que não era só a Real Engenho, mas nós também temos Engenho da Rainha, Engenho da Pedra, né? O que não falta é nome de engenho aqui, né? É um grande engenho. Não, eu sou apaixonado por esses nomes de bairro carioca, como Piedade, ou Vila Valqueire, né? Que tem umas origens sensacionais, né? Ou então Ilha de Guaratiba. Eu não vou contar, não. Depois vocês pesquisem. Não perder tempo. O Rio Senhor antes do William Rio, de Guaratiba, legal, essa daí. O livro Rio Antes do Rio, que é muito bom, que ele teve aqui. A gente entrevistou o Rafael Silva Freitas, Rafael. que ele é até editor do Globo Esporte, e ele tem um trabalho sobre os toponímos, legal. a herança tupinambá dos nomes dos lugares. Então, por exemplo, Irajá, ou Ierá, lugar que dava mel, Pavuná, a ave negra do Rio, Guanabara, que é Ilha de Mar, Encontro de Paquetá, Mar, né? Ilhas Isso. Reunidas, Pedras Reunidas. Pedras, Esse livro dele é bem legal, se tu procurar. E o próprio Cariocá, que as pessoas não sabem, né? A que não aldeia dos Carijóis, a casa dos Carijóis. Carijóis é a tribo Tupinambá, a Ocá dos Carijóis. Então, Eu pensava que era de homem branco. Então, por isso que a gente bateu nessa tecla, porque a etimologia tupi não tem necessariamente o cari como branco. Não existe isso. Então, isso é muito uma invenção da nossa história colonial. Aquela ideia de vender a história, de que não, o Estado de Sá chegou e vai fundar ali uma fortificação, então ali vai ser a casa de branco. E os indígenas falavam, não vai não, que ali tem Cariocá. Mas isso não se sustenta, assim, se a gente for procurar as fontes mesmo. Mas eu acho que eu vou manter essa história, porque a lenda, às vezes, é mais interessante do que a história real, né? Mas eu ia chegar nessa igreja para entrar pra tua infância. Por quê? Você falou Denise Fraga, você falou do Gabriel Moura. Vocês frequentavam a mesma igreja? Porque eu vi vocês se encontrando num vídeo aí, pouco tempo nas tuas redes sociais. Vocês estão cantando as músicas paroquiais ali. O Gabriel, eu lembro bem na igreja, porque o Gabriel era do grupo jovem, tocava violão já, ele e o irmão dele. Eu era bem moleque, assim, porque o Gabriel é mais velho que eu um pouquinho. Bem mais velho, né, Gabriel? E aí, lembro dele assim. E a Denise, eu ouvia dizer que ela tinha feito lá, inclusive, na época, no mandato desse padre, que foi um padre muito legal, José Roberto, que hoje em dia virou, inclusive, o nome de um largo em Copacabana, que depois ele foi estudar teologia em Roma, ele foi um cara muito badalado, de fato. E aí depois ele foi cuidar da Igreja da Ressurreição ali na Princesa Isabel. Sim. E aí virou o nome de um largo agora. Caramba. É um cara que foi muito legal, assim. E foi o cara que fez a minha primeira comunhão, a do Gabriel, a da Denise. Então foi ele responsável por levar o Gabriel, né? O Gabriel falou que na ele tinha um padre que era responsável que levava na por Kombi levar a galera na para os Kombi. campos, festivais de música, que ele ia. Ele mesmo, não tem a menor dúvida. Gente, E ele era... E realmente era musical, era festivo, era muito próximo, assim, de todo. Realmente era um lugar bom de ir, assim. E a Denise já fazia teatro, era atriz, foi morar em São Paulo, e eu nunca tive contato com ela. Mas aí ela ia ver todo o espetáculo que eu fazia em São Paulo, ela ia assistir. Mas eu não falava nada, ficava na minha, assim, e tal. Aí um dia, andando em São Paulo, num shopping, encontrei com ela, e falei, pô, cara, preciso te contar uma coisa, eu sou da mesma igreja que você, não sei o quê. Ela olhou pra mim, ela falou, eu sabia! Eu sabia!
Eu te vi em cena, eu sabia que tinha alguma coisa a ver, como se você pudesse explicar. Caramba. Porque é inexplicável, porque a gente não tem a mesma formação de teatro, de ator, nem nada, nem convivemos juntos. Mas tem alguma coisa ali do DNA, né? Que deixou ela muito... Então a gente ficou imediatamente próximos depois disso. Ela sempre tentando me encaixar nos projetos dela, que o marido dela é diretor de TV, de teatro. E fomos nessa. No final do ano passado, eu fui fazer um filme em Florianópolis, que era ex-marido dela. E a gente tinha uma cena super bonita no carro e tal. Um filme super bonito, chama Livros Restantes. Poxa. Que é sobre uma mulher já de meia idade que quer recomeçar a vida, já mãe, professora, desquitada, mas que sempre viveu em função dos outros e lá pelas tantas arruma um trabalho em Portugal e fala, eu vou recomeçar minha vida. E ela resolve devolver os livros que ela ganhou autografados. Com dedicatória. Ela fala, eu vou devolver para quem me deu os livros. É uma forma de eu me despedir. Então, ela doou todos os livros para a faculdade, menos esses, que são os livros restantes que ela vai devolver. Caramba. Que roteiro bacana, de quem é esse? Da Márcia Paraíso, que é um pessoal daqui do Rio, que eu já conhecia de muito tempo, que assustados com a violência do Rio foram morar, saíram de carro para morar em qualquer lugar. Eles estavam em dúvida se eles iam para Belém, para Brasília, para Floripa, ou seja, estava em casa alguém em Floripa, eles foram para Floripa, poderia ser qualquer outro lugar. E estão lá até hoje. E há 20 anos que eles fazem audiovisual em Floripa. Desculpa, mas te interrompi, você estava falando... E aí, nesse dia que a gente foi filmar, o primeiro dia, a gente estava conversando e com essas memórias e tal, e ela me falou uma coisa super bonita. Ela falou assim, cara, você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu escutei uma música uma vez na minha vida, e eu sei essa música de cor até hoje. Eu falei, qual? Ela começou a cantar, eu comecei a cantar junto com ela. Aí ela não acreditou, ela falou, ninguém sabe essa música. E eu lembro que era uma menina linda que baixou lá na paróquia, e começou a cantar essa música, que eu não vou me arriscar aqui a cantar para vocês. Obrigada. Não, mas se quiser, fica à vontade. Não, depois eu mando para vocês, vocês acham aí, que é música linda. E aí, criamos essa conexão e tal. E aí, meses depois, eu encontrei o Gabriel, que eu não via há anos, na saída, contei essa história para ele, ele falou, claro que eu sei essa música, e inclusive sei essa outra. Caraca. E aí... Eu fiquei muito próximo dos dois. Por acaso, a Denise organiza um samba de coxia lá em São Paulo, toda a última terça-feira do mês. Eu não sabia. Que é uma coisa inacreditável. E sempre me convida para cantar, para não sei o quê. O Rio de Janeiro tá lá, né? Que é uma coisa que nasceu na coxia de uma peça de teatro dela, que as pessoas começaram a cantar samba de raiz, e ela levou, acabou o espetáculo, e eles continuam fazendo. Caraca. E é a bagunça mesmo. Legal. Quem quer subir e cantar, mas tem uns músicos maravilhosos e tal. Gente. E o Gabriel, depois desse encontro, ele estava junto com o Luiz Pierre, que é um amigo dele, que organiza uma coisa em São Paulo chamado Sarau Brasilis, também de música, com jovens músicos, gente muito talentosa, e que todo episódio, que é uma vez por mês também, homenageia alguém, algum músico famoso. No caso, quando eu fui, era o João Donato, aí o filho foi, Donatinho, depois teve Menescal, e o último que eu fui agora foi com... até meu amigo que tocou no meu casamento, o Leone. Caramba, que bacana. E aí coisas... E aí eu falei, preciso juntar esses dois, né? Eu falei, Gabriel, Gabriel tá sempre no Sarau Brasília. Você precisa ir lá no samba de coxia. Aí eu consegui, juntei os dois. Eles não se conheciam. Não se conheciam? Primeira Que vez, isso? estavam se encontrando naquele momento. Caraca. Aí eu fiz um vídeo, eu falei, olha o encontro poderoso aí. Olha que coisa engraçada. O vídeo. No aniversário de 130 anos do Meyer, eu pedi um vídeo para Denise Fraga, e ela mandou falando parabéns pelo aniversário do Meyer. A gente fez uma ocupação com o Leão Etíope no Jardim do Meyer, né, que é um projeto que ocupa ali a Praça Agripina e o Meyer também. E o Gabriel Moura também mandou um vídeo. Então os dois mandaram vídeos por intermédio, mas não se conheciam. E eu conheci a Denise Fraga, olha que coisa doida, né? Na Ilha Grande, através do Kiko Marques, que é um amigo nosso lá da ilha. O Kiko é amigo do Júnior, eu mergulhava com o Júnior na ilha. E eu nunca soube, até o momento que conhecia lá, que ela era do Meyer. Fui saber depois. Eu nunca falei isso pra ela pessoalmente, mas... A Denise é aquela coisa específica. Ela não é do Meyer, ela é do Lins. Ela não é do Lins, ela é do bairro Miriam. O bairro Miriam é um mini condomínio que tem dentro do Meyer. Sim. Dentro do Lins, que você sobe, inclusive, passa pela igreja, dá a volta por trás, aí você entra no portinho, que tem, acho que é uma ruazinha que faz assim, tem um portão. É um A mãe dela mora ali a dentro. mãe dela mora lá até hoje. Ah, é? Caramba, que bacana, pô. E
Você falou de uma coisa, olha, não cheguei na infância ainda, é um Não, problema, né? a Mas o gente- papo bom é assim. É papo subúrbio. É porque pô. você falou de negócio, levantou uma bola que eu preciso entrar nesse aspecto, porque eu já ouvi de várias pessoas, inclusive já vi você falando também num depoimento uma vez, que você toca um violão muito ajeitado, muito bacana e que canta bem também, é. Onde é que surgiu isso, cara? Cara, eu quando mudei pra Barra, tá, eu fui estudar num colégio, que era um colégio de aplicação da PUC, Teresiano. No Grajaú era qual colégio, só pra eu saber? É Companhia de Maria. Pô, eu achei que fosse porque eu também estudei lá, meu pai é professor de lá, então eu fiquei... Hã? Fechou? Não, eu fiquei... Quando ele falou que foi estudar no Você Grajaú... chegou a pegar mais de Portugal, essas coisas? Não, na época que eu estudei, não, mas eu fui, foi verdade, foi. Cara, eu fui expulso da nossa propriedade, fui pra lá e fui expulso lá, mas não falo isso pra ninguém. E a Eu professor? fiz muito teatro na minha vida e muito teatro escola, né? Uma vez eu fui me apresentar no Companhia de Maria, Caramba. que era pra mim uma escola gigantesca. E aí, só que eu já estava maior, né? Eu entrei e falei, nossa. A impressão que eu tinha era de tudo, era com outras dimensões, assim, né? Mas A foi gente uma sempre escola tem muito essa marcante. impressão, né? Mas Quando é criança. eu perguntei, ainda cortei, que você estava falando de quando você foi estudar na Barra do violão, e eu mentei o Grajaú no Não tem meio. o menor problema, a bagunça que é boa. E o Teresiano, na época, era um colégio só de meninas, e tinha aberto para ser misto há poucos anos. Então, sei lá, tinha 3 homens na minha turma, um era da Bahia, o outro era do Pantanal e eu, que era do subúrbio, que é tipo igual, né? Todos outsiders, né? E aí, e dentro desse grupo, tinha muita gente tocava violão e tocava muito bem. Inclusive, elas faziam um curso de teatro no Planetário da Gávea, com o Roberto Bontempo e o Rony Vilela, que eu fui assistir uma mini apresentação que elas fizeram surpresa, que era aniversário dos professores. E aí eu fui lá de ratinho ver. Bom, me apaixonei, me matriculei, comecei a fazer. E aí foi a partir tudo. desse... Foi. Então, a partir dessa galera, que era muito musical e ligada às artes, ao teatro, não sei o quê, que eu enveredei. Eu desenhava muito, inclusive, eu sempre desenhei desde criança, achava que ia ser desenhista. Inclusive, cheguei a fazer faculdade de desenho industrial. Sério? Eu sempre achava que eu ia fazer isso. E o meu vizinho de cima, o Ari Moraes, do Lins, lá no Lins, na Padre Roma, é um grande cartunista, trabalha no dia, que é um cara até legal de vir aqui. Vou pegar esse contato contigo. O Ari, o irmão dele é médico, cardiologia, e o Ari sempre aquela referência, o cara que desenhava muito. Eu lembro que tinha, por exemplo, na Copa de 82, a gente enfeitou, tinha aquele concurso de Sim, rua, da rua mais enfeitada. e tal. Poxa, muito legal A gente isso. jurava que a gente ia ganhar, porque o Ari fazia, ele desenhava no chão, era um negócio, uma perfeição. A charge da seleção, tudo que ele pintava e desenhava, e depois botamos bandeira, botamos as coisas, tudo. Porque a minha rua tinha isso, assim. A gente se ressente muito. O subúrbio, pelo menos ali no Lins, não tem um clube, não tem uma praça, não tem esses lugares que são catalisadores, né? Principalmente de cultura. Mas a minha rua tinha um potencial para... Tudo era na minha rua. Tipo assim, festa junina, fechava a rua e montava barraca na porta da casa das pessoas e fazia lá. Réveillon, fechava a rua, montava fogos de artifício, todo mundo ia pra rua. Tinha a primeira pelada do ano, última pelada do ano. O futebol era na rua, então, assim, tá jogando, carro! Parou de carro. Você podia estar a 1 metro e fazer o gol. A Parou. única regra é essa, parabéns. Então, Muito bom. e aí tinha... Era evento, né? E Evento. balão, cara. Um dos mais... Eu lembro que o apelido dele era Zé Pelim, porque ele tinha uma barba bem rala, assim. Aliás, os apelidos é um capítulo à parte, né? E aí o Zé Pelim eles tinham essa coisa. Eu lembro da minha rua, eles soltaram um balão gigantesco com aquelas armações, né, de lanterninha para fazer desenho. Sim, a cangalha. E a cangalha de fogos ainda, abaixo do desenho. Era um negócio gigantesco, subindo no meio de fiação. Era um negócio criminoso, assim. E todo mundo lá Não, e as crianças tudo perto. Não, e a gente não fé aquela bucha gigantesca. Mas, assim, aquilo era uma expressão cultural sem par, assim. Eu entendo que não dá para soltar, Exato. porque a gente é cercado de floresta, é perigoso, etc e tal. Mas também eu entendo isso como uma expressão cultural importantíssima para quem não tinha nenhuma outra, sabe? Então, a rua era muito catalisadora disso. E vinham pessoas de outras ruas para minha rua.
Então eu era um cara até que explorava um pouco a minha rua. Tipo, eu lembro que a gente que ganhava legal. bicicleta, eu andava na minha rua. Eu ia até a esquina, voltava, até a esquina e voltava. Porque eu não precisava ir para lugar mais nenhum. Sabe? Porque as pessoas iam lá para mim. A minha avó morava no IAPI ali, na Cabo Sim, Sul, sim, que são sim. aqueles prédios. Conjunto. Criou 14 filhos naquele apartamentinho. Peraí, 14? Caramba, 14 Caraca. filhos. A minha mãe mais Gente, velha é de 14. A mais Nossa, então você velha, tem caramba. primo a dar com pau, né? Uma família. Tenho, só de pai de mãe eu tenho uns 50 primos. Caraca, imagina uma festa de família aqui. Não, dá teve pra- uma hora que... Eu tenho um amigo meu que chama Madeira, de repente... Não, mas o Madeira é do meu pai. Essa família da minha mãe era Soares, Câncio Pereira Soares. E aí... E tinha isso, né? E aí, como a casa do meu avô era pequena, as festas da família começaram a ser na casa da minha mãe, que era a mais velha que casou primeiro. Sim. Lá na Vilela, ou na Padre Roma, sempre foram as festas da família, do Nossa. Natal, todo mundo na minha casa. Então, além da minha rua ser um epicentro do bairro, a minha casa era um epicentro da rua. Nossa. A minha mãe tinha uma bandeja com 50 copos com nome das crianças da Caraca. rua. Porque não todo mundo ficar sujando louça, não. Agora tem um copo com seu nome. Entendeu? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Então, assim, nunca tive um quarto só pra mim, né? Mas a minha casa sempre foi cheia, lotada de Isso gente. que é legal, né? Tá suburbano raiz mesmo, nossa, né? Tá Caraca, contando, não, é isso aí- raiz Minha mesmo. casa, se não tiver cheia, eu não sei. Então, assim, além de todos Tem esses como. primos, eu tenho todos esses primos mais novos do que eu, né? Então, assim, e eu tenho primo preto, primo japonês, primo louro de olho azul, tenho toda sorte de primo. Caraca. Você Muito falou bom, da questão do cara. balão, é engraçado como é uma memória que atravessa tanta gente, né? A gente, no Zico, o o Zico falou Zico do falou balão. do balão também. Tem uma professora da UERJ de antropologia, que é rapaz, ó, a Sandra Carneiro, ela tem um livro lindo que é Festa no Céu, Alegria na Terra. Que fala exatamente como a alegria, como esse movimento de articulação, desde preparar cultura, o balão né? até efetivamente a culminância de soltar, era um evento, né, que aglomerava, aglutinava. Eu lembro de ir pro Morro do 18, uma porção de gente para poder ver o balão, soltar o balão, segurar. Cada um tinha o seu papel, tinha o status do balão. Quando dava certo, né, descia o pano do balão, e todo mundo, caraca. Igual pipa voada Isso também. era lindo, né? O cara corria atrás Era- da pipa. Nossa, pelo amor de Deus, subia no telhado dos outros, né? Não tinha muro. Né? Inclusive, falou E o- que tinha um Tinha- cerol que era bom pra caramba, né? É o cerol do azulejo, que a família dele tinha a fábrica. Não, eu mesmo já parei no cerol de bicicleta. Porque a Caraca, pessoa, no a pessoa poste, passava no o outro cerol passando. no poste, né? Aí você vinha na rua, subia no coisa. Tanto que eu lembro que no subúrbio era muito comum as motos terem antena. Sim. Por causa de Tem, uma antena até assim no hoje. guidão, por causa de cerol. A minha até tinha, hoje. a minha moto tinha, só que o cerol quebrou ela, ainda não troquei. O cerol quebrou a antena mesmo, sério, cara. Caraca, tem que botar, então. Não, vou botar. E eu também lembrei, olha, as referências estão meio acadêmicas, mas é que você fala e é muito poético pra mim. Eu lembro do Milton Santos, né, geógrafo fundamental para entender Maravilhoso. o global e que fala que não tem como não entender o global sem entender a sua aldeia, seu local. Exato. E Eu ele sou um diz- geógrafo frustrado, né? O Milton Santos é meu ídolo. né? Você também ficou Não, doido, Milton né? Santos é O- fenomenal, ele, né? ele fala que o mundo é aquilo que se vê de onde se está. Então, que a gente vê o mundo a partir da nossa casa. E eu lembro do Roberto da Mata falando isso na Casa e a Rua, nessa relação de você vê o mundo a partir da tua janela, do seu portão na sua casa. Mas o Augusto trouxe uma referência que é a interseção, né, desses dois mundos. O mundo externo invadindo também o mundo domiciliar. Eu ali. lembro que eu ganhei um cafezinho também no professor de geografia. Eu já estava no 3º ano, já fazia teatro, tava cagando pro vestibular. Passei e tal, mas... E eu fui estudar no Andes, que você não precisava, Sim, tinha sim. presença. Você ia lá, tinha 130 alunos, o professor falava com o microfone. Eu lembro chamava Silva Santos, um professor de geografia. Ele entrou e falou, vou dar um café para quem souber essa resposta. Ele mandou, qual é o nome do Planalto que fica na Índia? Eu falei, Deccan. Ele fez assim, ó, Olhou assim. paga o café. Porque eu sou tarado em geografia, Eu sabe? estava bem preparado para o café. Foi tudo pro café, foi tudo pro café. Porque assisti uma, eu lembrava. Adoro. Não, e o legal é o seguinte, que naquela época não tinha celular, tinha o Google, né? Não, foi uma aula que eu assisti. Fala, planície Indo-Gangetic, Planalto Decano, daí foi Himalaia. Aí eu falei, pronto, já entendi a Índia, já vou embora para outra. Já Você era bom aluno, Augusto? Era. É. Não dava trabalho. Não era igual o Rafael. Não, que você foi expulso. não era igual o Rafael. Não, tudo É é... relativo, Não, né? tudo é comparado à régua. Eu, no geral, era um bom Quero aluno. entender essa metáfora aí. Mas se eu for parar com meus irmãos, eu vou falar, tá. tá? Agora eu sou caçula de 4, tá?
Meu irmão mais velho. É comparativa com os irmãos. Ele passou em terceiro lugar no Sesgran Rio, passou no ITA, passou no IME. Nossa Senhora. Ganhou bolsa de física na PUC. Qual o nome Caraca. dele? Foi para a Olimpíada Internacional de Matemática. Nossa Tirou o Senhora. terceiro lugar. Quem Antônio é? José. Ele é professor do Cefet, se aposentou agora. 60 anos. Antônio José. Antônio José Domingo. Caramba. Os alunos amam ele, né? Um baita professor, Legal. incrível. Caramba, imagino. E ele abriu mão de ganhar muito dinheiro na Petrobras, de Alfis, não sei o quê, para ser professor. Ele é um cara... Amor. A minha irmã, que veio depois, se formou em medicina com 22 anos. Que isso, gente? Hoje em dia, mestrado, doutorado, não sei o quê. E ela é sanitarista pública. Todos os concursos que ela fez, só tinha uma vaga, ela ganhou, Tô passou de esperando tudo. essa régua aí com Nossa você. Ela passou vai. de tudo. Tô esperando essa régua. Meu irmão entrou para fazer engenharia de computação na PUC, encheu o saco, virou arquiteto. Hoje em dia é doutor, arquiteto, trabalha na Fiocruz. Eu também, fez Rio Cidade, Favela Bairro. Caraca. Acabou de ser jurado do memorial da Covid, que vai ter na Sim, Fiocruz. sim. Que legal. Ou seja, compara com essa régua, Não. Caraca. eu tô, tipo, Ah, bem... A responsabilidade era grande, não, hein? você é um excelente ator. Não. E eu ouvi você falar também que você demorou para falar que era ator. Sim. Pô, ele é fenomenal, tá na mesma régua, tá? Só para deixar claro. É porque hoje em dia, então, né, qualquer pessoa fala assim, eu sou atriz, sou ator, sou Por artista. quê? Fala isso. Por que você demorou a falar que... Porque eu nunca me julguei. Que coisa. Não, E todo porque mundo uma sempre coisa- falou que você é um maravilhoso Não, ator. uma coisa é falar, eu jogo bola, outra coisa é falar, sou craque, eu sou jogador, entendeu? E na minha cabeça sempre foi. Uhum. Eu só posso dizer isso o dia que eu merecer. E Mesmo eu hoje. só passei a dizer isso depois que os outros reconheceram em Ah, mim isso. Ok. Entendeu? Eu falo, não, Entendi. você é ator, tá maluco? Você sabe? E aí eu me achei digno de poder ser. E um digno com responsabilidade, já que estão achando, agora eu tenho que fazer por onde. Isso é um exemplo mesmo de disciplina, de coleguismo, de competência, sabe? É bonito. E aí, que tem... Porque, assim, eu sou apaixonado pela estrada do que eu faço, sabe? E no fazer, nos colegas que eu tenho, de tudo que eu já construí. A pandemia foi muito importante também para olhar para trás e falar, cara, olha como Uma coisa reflexão legal. Porque vê aquele vazio, baita vazio, né? Mas Nossa. aí começou a explodir lives e tudo. Aí E não sabe, você começa a não falar sabe do o que acontecer, fez, né? do que... E falou, nossa, quanta coisa legal que foi construída. Eu Mas, ao gosto. mesmo tempo, construí, mas não deito em cima disso. Qual é o próximo, sabe? Você é o irmão mais novo dessa galera toda? Você foi botando seus irmãos? Eu fiquei pensando, você tá... Mais novo. mais Eu novo. botei eles na ordem Não. mesmo. Ah, tá. E aí a minha pergunta para você com relação à tua família. Porque, assim, você tem uma família que desponta intelectualmente e, de repente, você fala assim, olha, eu quero seguir um campo da arte. Parece que não tinha ninguém ainda com um viés artístico pelo que você apresentou dos seus irmãos. Todos são consumidores atrozes, assim, Ah, né? tá. Vão ao teatro, Então- vão ao cinema, vão não sei o quê. Esse meu irmão físico é assim, tipo... Foi ver Duna 5 vezes. Caraca. Ele vê qualquer coisa, não. Ele Que gosta e vai muito e vão ao teatro, vão a show, vão tudo. Leem pra caramba. É uma galera... Esse meu irmão mais velho, ele devorava... Com 10 anos já tinha lido, sei lá, todo o Monteiro Lobato, todo Então. não sei o quê. Então, para você não teve dificuldade familiar e tal, quando você... Em dizer que... Porque a gente, às vezes, Teve. a gente vive numa sociedade conservadora. Teve muito. Né, suburbana. E é importante que se diga isso, né? A gente está falando de uma geração suburbana que lutou por status, assim, que, de certa forma, sofreu esse processo histórico de segregação, de depreciação, e que, muitas vezes, pelo menos talvez seja a experiência da minha pequena burguesa da minha família, mas que reivindicava, meus avós reivindicavam aquele negócio, ó, meu filho tem que ser ou engenheiro, ou Isso é total. né, ou tem que ser formado, vou o te Zico dizer. falou isso, né? O pai dele falou que todos os irmãos podiam jogar bola, desde que fossem formados. Então, A família da minha mãe inteira, todos são funcionários públicos. Todos. Ou era Banco do Brasil, ou era Caixa Econômica, ou era Dataprev, ou era... Sabe? Não tem como. O meu time foi morar ali no IAPI porque ele trabalhava... sim. Era servidor público. Então, assim, você tinha isso. E mesmo assim, meus irmãos, eles... Por melhor que eles fossem, tem até uma característica da minha família, que é essa coisa que eu estava falando, do ter que devolver em algum lugar, da solidariedade, que eles não fizeram carreira. Minha irmã não virou uma médica de consultório. Ela foi ser sanitarista. Sim. Ela foi trabalhar com saúde um pública. compromisso público, tinha um olhar É, social. ela trabalha Legal. com isso até hoje. O meu irmão também. Ele podia ser um arquiteto, tá fazendo casa Ser para bacana, professor. e ele é professor e urbanista, pesquisador. É um cara que vai, qual é o caminho da cidade, para onde que a gente vai, como é que se urbaniza, pensamento
em cima disso. Mobilização urbana, né? Que é importante. Ou seja, abre mão um pouco de ganhar de uma remuneração melhor, mas tem um olhar na coisa pública, né? No meu caso não foi diferente. Eu comecei a... Quando eu decidi, eu falei assim, eu vou fazer isso, eles deixaram achando que era brincadeira. Porque eu comecei novo, com 15, 16 anos. E aí falou, e sempre assim, não, mas faz uma faculdade também, né, para garantir. Tá? Aí eu comecei a fazer uma faculdade, de fato. Aí eu falei, cara, não é, meu coração já não batia por aquilo. E aí eu larguei, falei, não, você não devia largar. Eu falei, cara, eu preciso largar porque eu preciso me dedicar 100% ao que eu quero fazer. Eu só vou ser bom no que eu quero fazer se eu me dedicar 100%. Isso você tinha o quê? Uns 18, 20? 18, por aí. 18, 19. Porque eu só fiz um ano. Eu entrei com 18, e no meio do segundo semestre eu saí. E aí fui, lógico, você só vai ter alguma segurança depois de 10 anos. Não é um negócio que vem imediatamente. Tem muita luta, muita batalha. Mas eu ganhei o respeito, lógico, né? Que as pessoas começam a ver os resultados, as coisas acontecendo. Tal. Mas tinha muita desconfiança, assim, né? Por sua parte, não, né? Você tava... E não é uma desconfiança, assim, da minha parte, não. Porque tem uma hora que você sabe que é quando você encontra a sua galera, né? Sabe isso? Você chega num lugar e fala, putz... É aqui. Faz parte disso. É sua turma. Eu falo essa língua aqui, eu quero estar com essas pessoas, sabe? Legal. É um pouco isso. E tua formação, por mais que hoje você seja um cara reconhecido pelo audiovisual, né? Talvez o campo que te mais evidencie, que talvez mais alavanque a tua carreira, estou falando, né, por achismo, como observador, como fã também do seu trabalho, seja os trabalhos audiovisuais, em filmes principalmente, nem sei dizer, eu fui tentar pesquisar quantos filmes você já tinha trabalhado, teve um que falou 70 trabalhos, outro depois falaram que você já nem contava mais, eu fiquei assim, caramba... Cinema. Meu filho falou assim... Filmes são 130. 130, olha só. Audiovisual, série e tal, tem mais de 80. Meu Exato. Deus do céu. E peça de teatro, que é onde eu fiquei 27 anos sem sair, são mais de 70 também. Caraca. Publicidade, mais de 200, filme publicitário. Caraca. Quando você vai somar, vai Fenomenal. dar. Você é muito Eu bom. fui olhar o Você é Instagram muito dele, bom. né? Aí eu falei assim, a Vaninha segue ele, vou falar com a Vânia. Ele vai aí, manda um beijo pra ele, fala que eu sou apaixonada por ele. Essa é e uma, que ele... ela é uma prima nossa que é atriz, então Ela falou assim, conhece. cara, eu fui na peça de teatro dele, fala Esse com momento de ele. tietagem, entendeu? A gente É. foi há muitos anos a gente foi na peça dele. Eu também sou uma admiradora da arte dele também. Falou, A foi gente ele que me fez não desistir do teatro. Eu gosto, eu sou apaixonada. Vânia. Mas só para dizer assim, que não é uma questão de número, né? Sim. Até porque Não. esses números são frios e não dizem nada. O que eu quero dizer assim, às vezes uma peça eu fiquei 5 anos Sim. e trouxe muita coisa para minha vida. E ali, quando você vai ver, é uma peça. Entendeu? Aí teve, sei lá, uma novela que eu fui lá, fiz uma diária, fiz uma cena e vai contar igual, como uma, sabe? Então não é questão de número, é questão de que eu comecei a trabalhar, não parei. E assim, eu não estou nem contando para vocês os mais de 200 telegramas ao vivo que eu fiz de teatro. E as sessões de escola, e os projetos de escola, teatro hospital, teatro empresa, teatro... A gente se virou, entendeu? Nos 30. Então, assim, eu tenho uma casca muito grossa. Quantos anos de porque... carreira, Augusto? Desculpe te interromper. Ó, eu comecei com 16, estou com 54, 38. Caraca. Putz. É. Então, muita coisa, assim. E muito espalhado também, né? Assim, Muita eu experiência, né? me lembro que por conta da publicidade eu comecei a fazer locução. E é uma coisa que eu amo fazer. Sério? Ah, que Então, legal. Eu vi então, que você assim, fez um comercial com a Gisele Bündchen, né? Fiz 6 campanhas, mais de 50 Das filmes. É. Vocês estavam onde metade da população masculina brasileira queria estar. E era... Não, mas... Não, no machismo, Ela é você bonita, querendo ela é aflorar. Não, bonita. brincadeira. Foi, Porque, foi. de fato, ela é... Ela é linda. realmente... Eu vou dizer ainda uma história engraçada disso. A mãe do meu melhor amigo, que já faleceu e tal, a mãe também já faleceu, meu amigo também, mas ela estava vendo um comercial no ar e ela falou, isso é um absurdo, né? Eu aposto que o Gugu não ganha metade do que a Gisele Bündchen ganha. Ele caiu no chão de rir, falou, mas mãe, ele não ganha nem 1/1000 do que ela ganha. Pô. Queria eu ganhar metade do que ela ganha. Mas, Muito bom. Foi melhor. Mas eu construí essa narrativa que acabou chegando no audiovisual, mas para falar que você é essencialmente, assim, mas
você sai do teatro, né? Você é um cara forjado do teatro, no teatro e total. talvez que se identifique mais com esse campo, com esse elemento. Ó, eu sou um cara do teatro, não tenho a menor dúvida disso. Trabalhei com grandes companhias das quais me orgulho, grandes diretores. Me fiz homem no teatro, sabe? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi no teatro. Mas hoje em dia eu sou um cara muito identificado com o audiovisual. Sim. Assim, e durante muito tempo o teatro atrapalhou a minha carreira no audiovisual, porque me convidavam para fazer um longa ou participar de um negócio e eu não podia porque eu tinha peça. Ou não podia viajar, ou não podia naquele horário por causa do espetáculo. Então o teatro mesmo atrapalhou muito a minha vida. Porque eu sou muito sério, não é assim, hoje não tem espetáculo. Não existe. Você está com o pé quebrado, com torcicolo, conjuntivite, você faz peça. Sabe? A gente não tem esse negócio. Teatro é the show must go on mesmo. Sabe? Você faz em qualquer condição. E faz para 800 pessoas e faz para 3. Sim. Entendeu? Tem 3 pessoas na plateia? Vai lá. Treino é treino, jogo é jogo, sabe? E vamos fazer. Então, assim... Mas aí, desde muito cedo, eu tive um namoro com o cinema. Ali em 89 eu fiz meu primeiro longa. Pegou assim. o cinema novo ali estourando também, né? Não, o cinema novo já tinha acabado. Eu não sou tão velho assim. Eu tô falando da tua formação de... Sim, inclusive trabalhei com diretores de cinema novo, com Walter Lima Júnior, Rui Guerra, trabalhei com a galera que trabalhou lá. Isso que é maior barato também na minha carreira, que assim, em algum momento você trabalha com os grandes mestres e também trabalha com a galera que está chegando. Eu fiz o primeiro filme de muita gente, sabe? Isso é muito legal. Mas também trabalhei com os grandes mestres. E trabalhei com tudo que é jeito, com comédia, com drama, com ação, com coisa. Também isso foi me dando uma carcaça assim mais dura para não temer o que vai fazer. Mas só voltando um pouquinho a história do... Eu comecei a namorar o cinema e tal, só que aí aconteceu um fenômeno chamado Collor de Mello. Fenômeno. Eu comecei no cinema, ele destruiu o cinema. E aí... Eu já vi esse filme agora, tem pouco tempo. Não, mas não dá nem para se comparar o Coisa Ruim. Mas ainda foi... Porque, graças a Deus, durante o Coisa Ruim, a gente tinha uma estrutura melhor, industrial, que eu digo. É, verdade. Na época lá não tinha. Ele acabou a Embrafilme, acabou. Não tinha mais nada. E você tinha 2 TVs que produziam alguma coisa. E você teve que parar, não fez mais cinema? Não, eu comecei a fazer uns curtas-metragens, que era assim... Tinha um amigo meu que estudava na UF, aí eu comecei a fazer... preciso me experimentar em ator em algum lugar. Ia lá fazer uns curtas de graça. Inclusive, depois acabei, por conta disso, fazendo o primeiro longa universitário da história do Brasil, que é um longa da UF. Se eu não me engano, está inteiro no YouTube, chamado Conceição, ou Autor Bom é Autor Morto. É um filme... Conceição, o ator bom é o ator morto. É genial esse filme. O filme são os alunos da UF sentados numa mesa de bar, bebendo e falando que filme eles queriam fazer. Eu queria fazer um road movie, um cara correndo e um cara perseguindo. Aí começa a acontecer. Que legal. Aí outro, eu só queria fazer um filme assim de 1 minuto. O cara começa a trepar e ele tem 1 minuto para gozar, entendeu? Caraca. Aí eu queria fazer um filme na Feira de São Cristóvão, que era uma experiência de som. Conforme ele vai andando, vai mudando a trilha, né? Porque ele vai passando por diferentes barracas e tal. Aí vai aparecendo, assim. E as coisas vão acontecendo. Que legal. É muito... E aí, na verdade, todos vão parar neles. Porque eles escrevem tão mal que os personagens são meio tortos, meio... Eu falei, eu tô correndo de quê? Por que eu tô... Eu sou perseguido pelos Jardim de Macalé, cara. Tem história, mano. Tem história, mano. Ele com uma peixeira. Ele não vai me matar. Tá onde esse filme? No YouTube, eu acho que tá no YouTube inteiro. Então vamos procurar aí. Se não tiver, eu descubro e passo pra vocês. Muito bom, cara. Eu lembro que eu fui numa sessão comemorativa de 20 anos, sei lá. Aí o meu filho mais velho foi ver. Ele saiu e falou, esse é um dos melhores filmes que eu vi. E realmente que ele é cheio de autorreferência. O filme termina com todo mundo morto. É o cara do rabecão botando os corpos para dentro e é o professor de cinema da UF falando, não, realmente é um filme horroroso, que não tem nenhuma lógica, não tem pé nem cabeça. E aí ele destrói o filme na última cena. Muito bom. Eu quero, manda aí, se você tiver no YouTube, eu quero ver. E ali, então assim... É muito engraçado, porque eu comecei a minha carreira no audiovisual pelos curtas e pela publicidade, que são 30 segundos. Então, assim... Então, eu na marra tive que aprender a ser bom
em 30 segundos. Caraca. Então eu tive que aprender a ser muito sintético e muito certeiro, entendeu? Eu não tinha... É tipo... Sabe atacante, número 9? Caiu, o cara sobrou toca na bola. bola 3 vezes no jogo, né? Em 90 minutos ele dá 3 toques na bola e tem que meter Ele já gol. resolveu. Era o que acontecia comigo, sabe? Eu não ganhava novela para fazer 80 cenas por dia, não. Eu tinha que resolver. Então, foi... E aí, quando o cinema Pauleira. começou a voltar, eu dei uma sorte de estar no Carlota Joaquina, que foi um dos primeiros. Sim. Pô. Maravilhoso. Então, aí foi... Referencial, Carla Camurati, né? E eu não entrava na Globo. Tinha algum problema que eu não entrava na Globo. Eu já fazia sucesso no intervalo comercial, porque eu fazia, acabava a novela, entrava comercial, eu estava em 3. Aí voltava a novela, eu não estava. Aí entrava comercial, eu estava em todo. Aí eu era o... Cara do comercial. Eu era o rei dos intervalos. Tava, né? mas não tava, assim, né? Mas você tava no intervalo. Estava no intervalo. Mas eu não estava na Globo. E aí, quando teve o boom ali de dramaturgia nas TV a cabo, depois no streaming e tal, eu era um ator legal que estava à disposição, porque eu não tinha contrato. Então, eu sou o cara que está nas primeiras séries do Multishow, nas primeiras séries da muito HBO, bom. não sei o quê. Então, isso foi também me dando uma experiência em multiplataformas, com pessoas diversas e com um olhar foi me aguçando muito, entendeu? Foi me bom. preparando para estar fazendo as coisas. Eu vou pegar Caramba. Agora você tá na Globo. Oi? Agora você tá na Globo. Não tô eu nunca fui contratado da Globo. Eu fiz projetos para a Globo desde muito tempo. Você sempre tá Meu lá. primeiro projeto na Globo foi uma coisa que chamava A Vida Como Ela É, da Nelson Rodrigues, Poxa, pode... que eram umas pílulas que passavam dentro do Fantástico. Olha, eu de novo com as coisas pequenininhas. Só que foi a volta do Daniel Filho, então era feito em película. E não era nem equipe de televisão, era uma equipe de cinema dentro da Globo. Caramba. Então ainda não era uma Não experiência era, de mas- televisão da Globo, sabe? Tem Não. Pode seguir. É porque eu ia perguntar, não sei se tem uma relação, né? Tô vindo de fora, assim. Você é muito conhecido, evidentemente, como um ator excelente, mas que tem uma veia humorística muito forte. E a gente vive num país que muitas vezes rotula o humor como o ator de humor, como um ator menor. Eu não sei se isso não sei nem de onde vem essa linha de pensamento para legitimar, justificar alguma coisa nesse sentido, mas a gente ainda tem uma ideia de que o humor é algo que não é a grande dramaturgia, a grande interpretação. Você vê dessa forma? Evidentemente que não, né? Como é que você opera com esse certo estigma, ou ele existe ou não para você? Isso existe, sim. Eu fui rotulado, porque como eu apareci muito na publicidade, e a publicidade geralmente é uma coisa que você tem que ter credibilidade, mas tem que ter bom humor, né? E aí eu entrei de verdade na TV fazendo programas de humor. Tanto no Cilada, lá no Multishow. Tá porra. voltando aí, Aí né? depois o Caras de Pau, É. aí o Zorra, Junto e Misturado. Quando eu fui ver, eu estava fazendo muito programa de linha de show, onde eu tinha que inventar, aí também me virar nos 30, tem que fazer um personagem com sotaque não sei aonde, um árabe ou um viking ou não sei o quê. E aí eu comecei a me experimentar em tantos lugares também, sabe? De sotaque eu não sabia que sabia fazer, e de tocar, comecei a tocar vários instrumentos e comecei a usar tudo que eu sabia, sabe? E botar para jogo. Então é um lugar que você tem que ser rápido e tem que... Então também foi um lugar que foi me deixando mais cascudo. Mas teve uma hora que eu falei, cara, mas pô, eu quero fazer outras coisas também. Então, você começa a desejar, né? Não é que você fala, não, agora eu não faço mais isso, só vou fazer aquilo. Mas eu comecei a desejar fazer umas coisas mais sérias e elas começaram a acontecer. E aconteceram de uma forma tão contundente que aconteceu o contrário. Eu comecei a só fazer filmes sérios, barra pesada. Eu comecei a fazer assassino, pedófilo, sequestrador, miliciano. Então, eu acho que hoje em dia eu consegui um equilíbrio, assim, porque as pessoas sabem que eu entrego tanto para um lado quanto para o outro. Até um diretor me confessou isso outro dia, ele falou... Eu falei, como é que vocês me veem? Ele falou, não, você é um cara que entrega. Você é um cara muito bom para a equipe, um cara que é bom astral, não sei o que, esse que, mas a sua diferença é que você chega e você entrega, não importa o quê. Inclusive, muita gente me diz, cara, nem tudo que você faz nem todos os produtos que você faz são bons, mas você dá um jeito que você está sempre bem, você se salva no negócio, entendeu? Isso que é interessante. Que é uma busca nossa, né? Às vezes você está no negócio e você fala, cara, não sei fazer isso, mas
Como é que você tem que pensar muito rápido, entender. O seu da sua zona de Eu conforto. sou um cara que sou muito amigo de equipe e muito amigo de elenco. Que também é uma forma de sobrevivência, né? Sim. Porque quanto mais você fica amigo da Amigo. equipe e amigo do elenco, mais chances você tem de performar melhor, né? Com certeza. Lógico que eu não faço isso por interesse, mas isso vai acabar canalizando para isso. E, no dia que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Hélio de la Penha, eu fiz essa pergunta para ele com relação à questão da comicidade. Na própria história do Brasil, se a gente for pegar a história do nosso eurocêntrica do nosso teatro, o elemento cômico sempre foi um elemento valorizado. Só que no Brasil, eu acho que em determinados momentos de exceção de regimes de democracia, em ditaduras, seja no Estado Novo, seja durante a ditadura militar, o elemento do humor, e até mesmo o humor metafórico para tentar suplantar a censura, ele era visto porque você não sabia em quem você ia acessar, se era humor popular ou se era um humor crítico. Então, isso hoje eu entendo, numa interpretação também rasa, porque eu não sou um especialista na área, que isso criou dois gêneros de humor que, de certa forma, ainda tem uma perspectiva contemporânea no Brasil dissonante, que é a ideia do stand-up comedy, da galera que faz essa comédia mais... mais dizer entretenimento. E a galera que mergulha no personagem, que constrói... Isso... Não, isso é de dentro do humor. Ou dentro da dentro do dramaturgia. humor, que eu percebo. Não, dentro do humor você tem gente que acha que o humor é coisa séria. Então, como foi o Pasquim, entendeu? O Pasquim tem uma importância no combate à ditadura enorme. E alguns programas. Eu lembro que quando eu entrei no Zorra, eu só entrei no Zorra porque ia ter uma mudança no Zorra Total. Ele chamava Zorra Total, ele tinha uma tradição do humor que vem da rádio, que entrou para a televisão com a mesma característica e não mudou. Que era um humor de personagens, um humor de bordão, de tiradas, e basicamente um humor carregado de preconceito, né? Machista, racista, homofóbico, esse tipo de humor. Mas que ele veio de lá e ele ficou velho. Então, quando eu entrei, que virou Zorra, deixou de ser Zorra Total, virou Zorra, isso é uma outra questão, que é até uma fraude, porque o programa era tão outro que não podia chamar Zorra. Mas a Globo tinha medo de perder os patrocinadores. E aí tirou só o Total e ficou Zorra. Mas ninguém entendia, chamava de Zorra Total. A gente, inclusive, fez alguns quadros para explicar que não era Zorra Total, que era só Zorra. Aí que não adiantava. E lá teve uma mudança profunda, porque o humor deixou de ser focado no oprimido e passou para o opressor. Porque deve ter alguma coisa a ver com a ditadura militar também, né? Porque não podia nada e depois da ditadura pode-se tudo e aí a gente tem que chegar a um meio termo, né? Será que não foi? Não, mas durante a ditadura você tem humoristas importantíssimos que fizeram um trabalho de resistência. Então, fizeram, mas eu estou falando assim, durante a ditadura então, não podia. Um bom exemplo, na ditadura, você teve veículos como o Pasquim, que fizeram um trabalho importantíssimo, e outros. E você teve, por exemplo, a pornochanchada. Não pode fazer filme sério no cinema, vou fazer putaria. Que era uma forma de manter a indústria viva e tal, mas que não tinha conotação política nenhuma. Era só entretenimento baixo. Né? Então, assim, você continua tendo isso. Então, tem gente que não quer. A questão é que as pessoas não entendem, que você fala, não vou falar de política. Quando você não está falando de política, você está sendo político. Com certeza. Porque se não falar de política, é uma política. Entendeu? E eu sempre que eu puder falar, não de política partidária, mas de sociedade, enquanto a gente está aqui para ser reflexo da sociedade, em algum lugar. E o humor, ele funciona muito como isso, né? Como crítica da sociedade em que a gente está, ou como reflexo. Olha como a gente é ridículo, né? O que é o palhaço, se não é isso? Né? O palhaço ali é a essência disso, né? Do humor. É o cara que se ridiculariza para mostrar o quanto fez um nós filme somos também ridículos. sobre palhaço, não fez? Fiz. É o quanto somos Fiz uma ridículos, peça exato. também importante, uma peça também que foi meio que mudança de chave assim na minha vida, que chama Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços, que eu fiz com dois grandes amigos, o Cláudio Mendes e o Alexandre Davi, dirigido pelo André Paz Leme, que era sobre 3 palhaços velhos que vão num teste de emprego. Só tem uma vaga. E eles se reencontram depois de muitos anos, tem uma alegria imensa, mas só tem uma vaga. Então, eles começam a competir entre si. E é uma peça engraçadíssima e pesadíssima, sabe? Escrita por um autor romeno, Matei Wisniewski. Genial esse cara. A gente foi o primeiro
trouxemos esse autor pela primeira vez e hoje em dia esse cara tem todas as peças traduzidas em português, foi montado a beça. A gente Nós sabatina tivemos- tanto que não deu nem por molhar a palavra. Pode, se quiser beber, a gente pega uma cerveja Tá quente mais gelada já, aqui, gelada, né? né? Pega uma mais... Eu ia... Tá Ó, quente, não tá não? Eu queria também entrar num ponto que tem a ver com isso, porque é mais contemporâneo, porque tá na televisão, tá na TV aberta hoje em dia, né? Você falou que demorou para acessar a Globo, mas agora tá no horário nobre lá, né? Protagonizando um... Você vai fazer o Cilada? Eu tô no Tu Cilada. tá- não, eu tô. ele no Cilada era maravilhoso. Cilada foi Eu amava. Então era muito. Um dos Holy que eu mais shit. gostava. Vai voltar. Um dos amigos do É, o Bruno, Sandro, maravilhoso. E vai regravar, né? Tu vai estar. Não, já regravou tudo, foi ano Já foi? retrasado. Ele Não gravou sabe de já nada, mas 20 tá tudo errado episódios. aí. Não, mas eu não sabia que ele estava. Aí vai Na verdade, pegar mais tinha uma essa ali pra O gente. Bruno queria gravar uma edição de 10 anos comemorativa. Exato, é Só isso que com a aí. pandemia demorou tanto que vai vir 15 anos depois, né, quase? Caraca. E Pegar uma gelada e aí pra ele você. já gravou 10... Ele gravou os 10. Gravou 20 episódios. 10 da primeira temporada, 10 da segunda. Eu tô na segunda. Tu tá na eu até segunda. apareço em flashback na primeira temporada, mas tem um episódio específico pra mim Obrigado. na segunda Na temporada. segunda. Tu não pode faltar no Cilada. Nossa Pode Senhora. misturar? Pode misturar? Pode, Não tem pode. problema, não. Rapaz, a gente sabe que a pessoa é suburbana, gente boa. Quando você pergunta pro cara, qual cerveja? Cerveja é cerveja. Eu falei, pô, aí que o coração bateu até mais forte. Eu falei, pô, isso que é... Não é... Toma café? Eu amo café. Então, pô, pelo amor de Deus, tem alguém que gosta de café? É, não, eu fico Depois brincando a que eu gente sou o dá único um professor que não, da sala de professor que não toma café. Lá em casa nunca teve hábito de tomar café, O ninguém Tom toma café. também não toma, não. Toma Então, todinho, Tom, Nutella, aí, né? ó. Pô, aí- Leitinho com aí- pera. O Tom é do audiovisual, né? Tom Tom do é audiovisual. diretor, Tom é... Tem alguma pergunta não, Tom? Palhaçaria também. Palhaçaria. Tom é... Já serve da palhaçaria. A pergunta que eu ia fazer pra ele é a respeito da criação dos personagens dele, se ele se sente mais à vontade com o diretor, que já traz um personagem mais consolidado pra você, já traz um formato de personagem, ou ele deixa você à vontade, ele só te dá algumas diretrizes e você cria o personagem. Geralmente fica mais na minha mão mesmo. Não sei, porque eu acho que já... Mas eu sou um cara que adoro ser dirigido, adoro ouvir diretor. Inclusive, hoje em dia eu sou amigo de muitos deles. Amigo assim, pessoal, vai na minha casa. O Daniel Rezende, por exemplo, é padrinho da minha filha. Mas que assim, bacana. tô sempre muito junto com eles assim, porque é uma questão de... Não tem hierarquia, a gente é junto e pensa projeto junto. Mas eu costumo ter uma leitura rápida do que é. Lógico que vai ter investigação, tem coisa, construção, eu gosto muito de trabalhar com o corpo também, gestual. Eu gosto de mudar, né? Eu faço careca, boto ruiva, de barba, vai não sei o quê, emagreço. Eu, sei lá, perdi 20 quilos para fazer um cadeirante agora, depois engorda, aí tira... Minha mulher enlouquece, né? Ela fala, porra, eu casei com um cara, tem outro na minha cama. Aí meu filho pequeno chora, não me reconhece. É sério, não, é brincadeira. Sério? Você Ele tem não quantos te filhos, reconhece? Augusto? Cara, ele era bebê, eu fiz um que eu fui homenagear o Larry Passos, o técnico Sim, do Guga, sim, que é careca sim. de bigode, né? Eu ia fazer um técnico no 4%, que é um técnico olímpico, né? Do 4% feminino. Eu falei, vou homenagear o Larry, eu raspei a cabeça, eu cheguei em casa e ele começou a chorar. Não me reconheceu, uma loucura. Você tem quantos filhos? Você falou Eu tenho 3 e mais um. 3 e mais 3 um. Eu tenho o João no primeiro casamento, tem 22. Aí eu casei de novo e ela já tinha um, que é o Antônio, que é ator, tem 24. Caramba, que bacana. Antônio Carrara. E aí tô casado hoje com a Tayane, que temos o Pedro de 7 e a Ágata de 3. Caraca. Eu tenho filhos com, sei lá, mais de 20 anos de diferença. Gente, é isso que eu ia falar assim. É. De 20... Pra um eu saio pra beber, o outro eu dou mamar. Deve ser muito bom, Bacana, né? cara. Vai, né? Dia dos Augusto pais é deve ser ótimo. bom, né? Não, ele é ótimo de história. Eu vi no Fábio Porchat, que história é essa? Ele tem 2 histórias maravilhosas. Que eu ri, então você no caiaque, o caiaque virou, você foi levar. Caraca. Ele eu chorei de rir. Medo de morte ridícula. Medo de morrer ridículo. Não, porque o negócio é você ter medo de morrer, beleza. Eu não tenho. Mas eu tenho medo de ter morte ridícula.
Entendeu? Tropeçou, Mas aí caiu. depois tu bota lá, acessa lá e assiste lá. Acessa e assiste, gente. É muito bom. Eu não costumo pensar muito assim, não, mas teve umas mortes meio tem umas mortes vexatórias. Escorrega, bate a cabeça no meio-fio. O Gugu Liberato foi trocar o ar-condicionado. Ah, aquilo ali é... Mas, Juro, cara. é. mas eu não consigo ver o... Ou a pessoa escorregou, sei lá, outro dia a menina prendeu o cabelo num sugador de piscina. É trágico. Eu fico- mas é tipo, Cara. cara, que ridículo, irmão. Eu Eu tenho horror a Isso não tem- piscina. gente, Quando eu isso- chego perto assim de alguma coisa, eu falo, nem vou chegar perto. Isso, Capaz isso não de- tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu vou trazer um elemento que tem uma história pra mim, que é uma das histórias que é tão dramática, que eu guardei de uma forma... Eu tenho um tio que serviu carreira militar durante um tempo, ele falava que no final de semana os cadetes saíam todos de branco, iam pra casa das namoradas e tal. E esse rapaz teve uma dor de barriga, vou resumir muito a história, foi ao banheiro da casa da família, não tinha papel higiênico, e ele foi lavar a nádega na pia. A pia quebrou, a louça rasgou e cortou a bunda do cara suja. Ele olhou aquele sangue todo, desmaiou. A água começou a vazar da pia que tinha quebrado pra fora do banheiro. O pessoal arrebenta a porta. Gente, Mas eu- isso É engraçado que eu já escutei essa história com vários nomes diferentes. Eu falei, caraca. São aquelas histórias que vão mudando de endereço, né? Ah, essa história é famosa. mas aqui, na porque ilha, eu não- mas aqui na ilha o cara foi casar, botou a taça, saiu com a taça, gente. foi festejar com a noiva, caiu, a taça cortou aqui e morreu. Meu Deus do céu, gente. Não, não, É uma morte. Dá pra gente voltar. Dá pra gente voltar pra alguma não é coisa que história mais é amena, assim, né? Por favor, algo que. Né? Mas numa mesa suburbana sempre tem essas histórias. Bom, Olha, eu vou chegar no Encantado porque Eu lembrei de Encantado me uma representa, história, mas- lembrou uma pílula suburbana, que eu era tão ingênuo, criança, que assim, eu não jogava bem futebol. Depois eu até melhorei, mas quando eu realmente não era muito jeitoso. E aí eles chegaram pra mim, pô, você vai ser do nosso time, você vai ser o gandula do nosso time. Cara, eu não sabia o que era gandula, mas fiquei orgulhosão. Oh, que bom! Agora minha carreira tá uma começando. Agora, posição, pô, é uma agora- posição. Agora eu vou deslanchar. Aí depois me falaram, eu fiquei, porra. É porque é tudo filha da puta, né, cara? Desculpa o termo aqui. Cara, Não, é um pode sacaneando o outro o tempo inteiro. Exatamente. Mas isso é uma característica suburbana muito Suburbana forte. e carioca. Ó. É uma suburbana e carioca, sabia? Teve uma época que eu saía com ovo no bolso. Caraca, não, aí já é maldade no coração demais, cara. Mas não é que eu saía com ovo no bolso e chegava... com a farinha Pá! na outra. Não. Eu saía e ficava. Dava 2 horas de papo, não sei o que, então valeu. Plau! Cara, eu me lembro. Isso é bem eu me lembro quinta atravessando série, né? ali a Praia da Barra, cara, me tá com ovo, mas fedia tanto, gente. Eu toda arrumadinha, toda Cara, cheirosinha, a- cara. Não, eu fiz muita merda. Eu fiz muita merda. Você não tem ideia. A minha rua tinha uma feira livre, tem até hoje, a Cruz Souza. E quando acabava a feira, os feirantes, sobretudo barraca de ovo, não levavam o ovo estragado. Os ovos que estavam ruins, eles deixavam. Né, você Pô, pegava. Às vezes a gente enterrava pra feder mais pra jogar nos outros, cara. Era um negócio, né? Cara, e fede. E o pior de tudo, que no final da feira passava o caminhão da Conlurb com um jato de água pra dar banho na galera. E aí a gente tava todo mundo Desenterrava. sujo e a gente ficava tomando banho, era pra poder voltar pra casa. Não, mas não deixava entrar, né? Mas eu ia voltar pro Encantado, que em um momento você falou de apelido suburbano. E eu duvido alguns apelidos tão bons que nem tinham na Cruz de Souza, que é a rua do Encantado, onde eu nasci. Um deles era um senhor que eu não sei porquê, quando eu nasci, existe a CP, que era a cabeça de porco na rua Cruz de Souza no final, né? Cabeça de porco leva esse nome em função de um cortiço famoso da cidade do Rio de Janeiro, que foi demolido pelo prefeito Barata Ribeiro lá em 1993. Mas esse, 1893, mas nesse cortiço, um dos responsáveis era um senhor chamado Jorge, mas ninguém sabia o nome dele, porque o apelido dele era Piroca. Só que ele se apresentava para as pessoas como Piroca. Então as pessoas chamavam seu Piroca. Não, olha que bacana. E ele falava assim, não, eu Vamos sou... ver, Eu seu sou Augusto bateu o melhor. eu sou seu vamos ver. Piroca. Não, mas o Eu melhor... lembrei, ele você- tem. Não, mas ele me lembrou um. Mas o melhor disso é porque ele tem um filho dele, que era o Ricardo, que só era conhecido como Piroquinha. Então, era meu amigo, jogava bola Eu acho comigo e sacanagem. era Agora tinha o adorado Piroca o e o nome, Piroquinha. sabe? Ele é seu Piroca e Piroquinha. E nessa mesma rua, tinha um senhor que morava numa marcenaria. A marcenaria era a casa dele, ele morava junto com a família. E o nome dos filhos dele era sempre seguido de Cupim. Porque eles moravam numa marcenaria. Olha que maldade, gente. Então, tá entendendo, falando? E aí, pessoal, seu Cupim,
Gente, isso é de uma maldade, mas um quê de ingenuidade de subúrbio também. Eu lembro que teve um maluco que começou a jogar bola lá na rua com a gente. Ele parecia o Canabrava, que é um personagem da turma do Pelezinho, do Maurício de Souza. E aí o Canabrava. Aí apareceu o irmão dele, aí virou o Caninha. Aí ele tinha um primo, virou o Canudo. Aí começou Canapé, não sei o que, era tudo assim. Tinha um apelido, virou uma família de apelidos. Mas em relação ao seu piroca, tem uma história maravilhosa. Assim como na minha casa tinha fila de mendigo, a gente tem um histórico de cachorros de vira-latas também. E aí teve um cachorro, que é uma história linda de subúrbio, que é o Pique. E aí o Pique é aquele cachorro muito inteligente, aquele Vira-lata? Vira-lata muito inteligente. Que aí falou, não vamos ficar. Aí meu pai e meu irmão mais velho pegaram e foram andando da minha casa no Lins até o Meia. Caramba. Quando chegaram no Meia, pegaram o ônibus e voltaram. Deixa o Pique lá, né? Chegaram em casa, estava o Pique na porta de casa, balançando o rabo. Aí falou, bom, não dá, né? O Pique vai ser o nosso Pique. Aí aquela comoção, o Pique é o nosso. O Pique é nosso. E o Pique morreu atropelado por uma moto, cara. Na esquina da rua Cabo Sul. Inclusive, pelos mata-cachorro, né? Que chama, né? Que é aquele ferro de proteção da perna, chama mata-cachorro, por isso mesmo. E eu lembro que eu estudava colado, parede com parede com a minha casa. Tanto que a sineta da escola dava, eu estava tomando café da manhã, eu falava, e aí ninguém deixava eu sair da escola, porque o Pique tinha morrido. Aí ninguém deixava eu sair da escola para eu não saber a notícia, como se fosse possível isso e tal. Mas aí o Pique morreu e tal, e pintou uma piquinesa vira-lata também. Aí minha mãe, vou homenagear o Pique, vou chamar de Pica. E ela teve esse nome durante um dia, 24 horas. E começou, né? A rua inteira, né? A Pica fugiu, bota a Pica pra dentro, tem que segurar a Pica, eu não sei o que. Aí parou, aí virou Kika. Aí virou Kika. Nossa, mas esse nome de fato, né? Muito bom, foi bom. Não, realmente foi. Não, aí continua. A Kika teve 3 filhas, 3 filhotes. Aí a gente ficou com uma das 3, a nossa, que chamava Nossa. Tá. Nossa. Aí a nossa teve uma filha que chamou Bolinha, e eu tinha tido um cachorro na infância que chamava Spock. Aí a gente tinha uma frase com todos os nossos cachorros. Que é, a nossa bolinha pretinha, quando quica, faz pique Spock. Se eu tiver um cachorro, eu vou chamar de quando, que é pra poder fechar a frase. Não teve o quando ainda, sabe? Não, gente, mas esse da Pica foi... Os cachorros de rua são tudo assim. Gente, já pensou isso aí? Se é branco, é branco. Já lavou a Pica da sua? Não, e o Natal, cara, na minha casa, que meu avô, esse que é o pai de 14, era o Papai Noel. E eu não sabia, né, cara? Lógico, eu só sabia que o Papai Noel dava uma rebitoca na minha avó, ficava bem bolada. Que isso? Ficava boladão, Natal cara. chegando, não quero, não. Ou seja, Papai Noel... Não, minha mãe fazia teatro. Eu acho que eu comecei a fazer teatro com 15, 16 anos, mas, na verdade, a minha mãe fazia um negócio, teatrinho no nosso quintal, que ela montava umas peças da Claro, umas peças de, sei lá, o Boi Burra, Caminho de Belém, Pluft, montava no meu quintal, meu pai fazia tripa, minha mãe era protagonista, eu falava assim, não quero falar, eu fazia só uns personagens cômicos, corria pra lá e pra lá, fazia no Natal, então já tinha fazia em patronato, fazia na igreja, fazia... Tinha montagem familiar aí já. Mas nas festas do subúrbio tinha muito isso, teatrinho, todo mundo as crianças Não, mas sentadas fazia pra ver. mesmo, botava. E a minha irmã era boa nisso, cara. E juntava essa galera e eu gostava de participar sempre assim, não quero falar. Já tinha só, o sangue entrava no ali. gestual, não sei o quê. A gente montou várias coisas. Mas interessante. depois, eu nunca considerei isso. Aí quando eu vi a Marília Pera dizer que começou aos 4 anos de idade no colo da mãe, eu falei, peraí. Agora vamos botar aqui. Peraí, eu aqui, veio lá do Morro da Querosene tirar essa onda? Não, peraí. E aí depois também eu consegui resgatar uma coisa que foi o meu avô esse, que era funcionário público e que teve 14 filhos. Esse daí era brabo. Tinha até medo de um homem desse. Esse cara escreveu 13 peças de teatro. Não, tá de brincadeira. Virou sócio da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, registrou lá. Isso, mano. Escreveu 13 peças, nunca foram montar, porque ele não conhecia ninguém, né? Ele não era do métier. Mas ele Mas tinha você essas peças. teve acesso a essas peças? Tenho. Você Inclusive, nunca minha pensou mãe... em... Não, o que eu fiz, eu peguei uma das peças e fiz leituras dramáticas no Rio e em São Paulo. Chamei meus amigos e fizemos...
Cara, foi um sucesso, porque... Caramba. Qual é a história da peça? No mesmo dia, tem um acidente ferroviário de um trem de subúrbio, morre uma caralhada de gente. E cai um avião na Baía de Guanabara, com uma classe mais alta, né? O pessoal que anda de avião. E vai todo mundo para um... Meu avô era funcionário público de área pessoal, né? Ah, tá. Então, ele bota toda essa galera que morreu numa sala para uma pessoa entrevistar. Entendeu? Para saber para onde a pessoa vai, né? Se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno, se ela vai para onde ela vai. Olha Né? isso, cara. Que roteiro. E o nome da pessoa, não adianta mentir, ele sabe tudo. Caraca. Então era sensacional, porque tinha... Sensacional. É uma peça de arquétipos, assim. Não tem um diálogo. O diálogo é sempre do funcionário público lá, celestial, com as pessoas que morreram. Então, e passa é um depois, retrato da sociedade carioca É uma crítica, dos anos 40, 50, sabe? Caramba. Que legal, cara. Isso é bom. Me lembrou de um quê do final do Alta Compadecida, né? É isso que eu tava lembrando aqui. Uma parte passa no além do Alto da Compadecida. Sim, né? mas tem essa brincadeira, tem essa visão do céu como funcionalismo público, né? Que leva também. Pô, eu fiquei pensando, o cara escreveu 3 peças, se não tivesse escrito, tinha uns 30 filhos. Pô. 13. Então, teve 13. Se não tivesse escrito essas 3 peças, tinha uns 13. Mas não, foram 13 peças. Não, 13? Eu achei que eram 3. 14 filhos e 13 peças. Foram Meu 14 Deus, filhos. Faltou tomar peça. Foi Gente, um barra esse da homem filha. Virou meu fã, Teve virou trabalho, meu ídolo, teve aliás. trabalho. Meu fã. Virou... Meu fã, Troquei. eu tô até confundindo aqui. Tô nervoso. Eu fiquei tenso, cara. Eu tenho um e filho, não dou conta, trabalhando, mas não tenho. 14? Caraca. Ainda escreve. Mas você muito- teve contato com ele? Ah, então Muito. Chegou a... O meu avô Sim, tive. sim. Ah, a bastante. artística Meu já vem avô da morreu, família, né? ele morreu, eu tinha 15 anos. Ah, tá. Então ele não acompanhou a tua trajetória. Não, ele não viu nada. Ah, Minha avó, que morreu um ano depois, ainda viu uns 3 peças minhas, mas meu avô não viu nada. Mas você vê que tem a ver artística na família. O bom, já. o bom é que se você trouxer uma montagem aqui pro Rio, só a tua família já enche o teatro, né? Cara, meu avô tem essa coisa também. Meu avô chama Deucílios. Nossa. O pai dele chamava Euclides. Ele pegou as letras, embaralhou, virou Deucílios. Então, assim, meu avô é o primeiro Deucílios da história. Eu não conheço nenhum. Mas ele batizou um filho de Deucílios e o filho batizou o filho de Deucílios Neto. Então, assim, já tem uma dinastia de Acabou, Deucílios. né? Depende do neto. Né? Mas eu acho que ele não botou Deucílios, não. Acho que Não ele teve parou. essa coragem, não. Acho que ele parou. Eu quero chegar no Encantado, se você me permitir. A gente já tá com Vambora. um papo Pô, avançando aqui. A gente explora aqui o convidado dele, a gente Não, pode. o papo tá bom. Mas, não, a primeira vez que eu soube que teria, né, um projeto com esse nome, eu já achei incrível. Porque a única vez que eu vi o nome do meu bairro aparecer foi na música do Chico Buarque, fala Encantado, fala Piedade. E mesmo assim com uma conotação ruim, porque ele diz que o subúrbio é o avesso da montanha, que não tem vaidade, né? Ele tem Não- uma cisma com essa música. eu confesso que... A gente ainda vai eu perguntar tenho ao Chico eu ainda vou pessoalmente. perguntar pro Chico isso. Ficou desencantado com o Chico Buarque. Não, de maneira nenhuma, Mas de a maneira gente nenhuma. vai Tem chegar como, a o ele. Chico não tem como Mas ficar existe uma desencantado. reprodução que passa talvez pela própria musicalidade do Chico, por mais que em Gente Humilde, lá em 68, ele não tenha composto, não estava no processo Foi de um composição da poema do música. Vinícius. O Vinícius. Mas tem essa ideia do subúrbio bucólico, triste, né? Gente humilde, que vontade de chorar. Óbvio que na minha interpretação, eu acho que o meu subúrbio era alegre, era potente. E no subúrbio de 2006 com o Chico, também tem um pouquinho dessa pegada, né, do subúrbio que não tem brisa, não tem frescura, não tem atevimento, não figura no mapa, é o avesso da montanha. Só que ele fala piedade, então fala Encantado. Eu falei, pô, Por nossa... favor, Chico, responda nunca- ele aí pra ele. Ele Não, tá não. triste. Todo Eu já dia ele perguntei fica. isso até pra Silvinha, filha dele. Eu falei, olha... Ela falou, não sei, onde eu vou perguntar pro meu pai? Porque ele tem como formação, ele é arquiteto, né? Por mais que ele não Mas vivencia... o Alain Bernardes também, né? E o Alain Bernardes é um músico de Campo Grande que veio aqui uma vez, tem uma música chamada Subúrbio Velho. Ele compôs uma música como se fosse uma resposta ao Chico, mas não é uma resposta afrontosa, é para falar sobre como ele vê esses bairros tendo voz, o seu protagonismo. E o que eu acho bacana, e é aí que eu vou chegar, é que o Encantado, ele, mesmo sendo, né, toda uma formatação fictícia, ele passa da ideia de um subúrbio que é muito real para a nossa realidade. Um subúrbio que envolve elementos que são muito do nosso cotidiano.
o comerciante e a relação do comércio com a estrutura suburbana, aquele negócio que você consegue comprar uma coisa fiada, isso é coisa de subúrbio. E que é um negócio familiar também, Sim. né? Que eu lembro Bota muito na- da minha infância assim, vamos na na quitanda garagem, do seu né? Manel, na oficina do seu fulano. É muito familiar, assim, é muito... Não tem... Lá em São Paulo, por exemplo, agora a gente está sofrendo a invasão do Oxxo, que é uma loja de conveniência mexicana, que é um câncer, cara. Se espalhou mesmo? pela Como cidade. é que é isso? Cara, é tipo uma loja de conveniência de posto de gasolina, só que em cada esquina, assim, tem uma. Tá. E vende, é 24 horas e vende só trash food, vende tudo. E por pesquisa eles falam, tem que ter pão francês, senão no Brasil não vai funcionar. Mas o que isso faz? Primeiro que é uma multinacional, que Vem com um capital uniformiza gigantesco. tudo e Padrões. vai matar o comércio Nesse local. verdade. Porque o comércio local não vai ter como competir com isso. Sabe? E é justamente as raízes que você está falando, que a gente tem, né? Do E aí se perde um subúrbio. pouco, né? Posso botar mais um pouquinho? Que aí viram, mas são grandes empresas, você não tem aquele contato, né? De... Não, você não. E mais do que isso, você não tem a diferença. A diferença de sabor de um bairro Padrão. para o outro, de uma coisa, sabe? Exato, Você não vai na exatamente. Feira das Aiabás, não é a mesma coisa que você ir Sim. na praça, no Santo Cristo. É porque verdade. muda tudo, cara. Não sei lá pra um E hotel. além do comércio, do Encantado, além dessa relação familiar, envolve um elemento que marca toda a sociabilidade suburbana, que é um elemento da geografia popular carioca, que é o samba. Né? Assim, e a gente pode contar a história do Rio de Janeiro pela história do samba, porque o samba ele migra para o subúrbio quando você tem a lei de vadiagem, a repressão, né? E é muito bacana ver o samba voltar à apoteose, voltar... Esse ano a gente está falando que a Tia Seata completa esse ano 170 anos de nascimento, né? E 100 anos de morte, porque ela nasceu em 1854 e morreu em 1924. Aumentou mais um dia, né? E o terreiro da Tia Seata... Aumentou mais um dia de De? desfile. Esse ano vai aumentar mais um dia. Mas o que eu queria dizer, assim, durante muito tempo, historicamente, se expulsou o samba da região central para aquele, como um elemento da marginalidade. Segregação. E é muito bacana ver esse movimento de volta, porque é muito bacana ver que o carnaval é forjado, é feito, de fato, nas comunidades. Né? E que ele, em determinado momento, toma o protagonismo de uma das maiores festas nacionais. É óbvio, com todas as contradições que a gente sabe que existe, com toda a mercantilização desse processo. Mas ali no Encantado é muito legal porque ele mexe com essa questão do ideal, né, do reconhecimento comunitário do carnaval como uma possibilidade de... Até porque a Joia do Encantado é uma escola do grupo de acesso. Sim. E é a escola do grupo de acesso que desfila na Intendente Magalhães. Sim. E a gente filmou durante o carnaval na Intendente Magalhães. Eu confesso que eu não conhecia, e eu vou te falar, é uma maravilha, cara. Porque não tem outsider, né? É verdade. Não tem Tá uma tudo- estrela querendo sair de... Não estou aqui para criticar Claro. o grande show, porque eu acho válido o Rio de Janeiro a capital mundial da cultura, a Marquês de Sapucaí, as escolas do grupo especial, realmente é um espetáculo É à um parte, espetáculo. tem um outro brilho, tem um outro apelo e tal. Mas quando você vai na Intendente, é o popular, tem carro faltando pedaço, entendeu? Tem fantasia caindo. E as pessoas... Passando no meio da E as concentração. pessoas estão numa raça jogando. Vai entrar agora o Niro do Cubango, ou não sei o quê. Mas as coisas você nunca ouviu falar, cara, sabe? E aí vão ali, cara. Não, é bom que Mas você vê que é comunidade. E a emoção é igual, né? Não, E a- como e na a pessoa, apoteose. tipo, e vou dizer, a pessoa feia, acima do peso, com um biquíni enfiado, nem com aí. negócio, não tá nem aí, gente. É o espírito do carnaval todinho, assim. Mas é o bom maravilha. carioca ele Muito nunca legal, não é cara. indiferente ao samba, E- não é? Não. E Ah, eu aí, acho cara, bom. tem isso que é muito legal, porque a Joia do Encantado tá nessa esfera ali, né? Tá dentro desse grupo. E, por exemplo, nessa última temporada, que está indo para o ar agora na TV aberta, a gente experimentou o que acontece na escola de samba entre um desfile e outro. Né? Porque a gente sempre vê ali, nos preparativos. É. O que acontece, né? Então, assim, a gente explora isso. Concentração. As rodas de... Não, é mais a escolha do enredo, a escolha do samba. Sim. Se morrer alguém, tem né, acabei de falar aqui. O Gurufim. Um gurufim, tem as feijoadas, as rodas de samba. O que acontece? Porque a escola de samba, acima de tudo, é um lugar de encontro da sociedade. Daquela sociedade ali, daquela comunidade. Né, que emprega muita gente, que mantém essas pessoas empregadas de alguma forma e comprometidas. Né? Você não gosta de ser uma costureira, você vai assim, volta daqui a 11 meses. Não. Né? Não dá, você precisa manter aquela pessoa envolvida com o projeto.
de alguma forma. Então, isso foi muito rico. Legal. E para falar um pouquinho mais da série, assim, me orgulha muito, porque revela até um outro momento, assim, eu acho que da dramaturgia brasileira. O Encantados é uma série original de 2 mulheres pretas. É verdade. Que, assim, a Renata e a Thaís, esse projeto nasceu de uma oficina de dramaturgia dentro da Globo, mas que elas fizeram por onde? Elas falaram assim, tinha muita qualidade o projeto delas, sabe? Elas conseguiram trazer isso num elenco que é majoritariamente preto, de Sim, talento, verdade. gente muito talentosa, sabe? Então, assim, eu sou um cara muito sortudo de estar ali. Como suburbano, Como suburbano, eu acho que eu represento, Sim. mas inclusive, mas tem muita gente ali que é periférica. sim. Vem de Duque de Caxias, vem do Vidigal, vem a própria Vilma mora no Rio Comprido, Sim. era de Realengo. A Vilma é oriunda do Realengo. A não ser o Luiz, que é baiano, que fica ali, encaixando a boca ali para não abrir a advogada toda. Não, mas eu acho bacana porque parece que é um momento... Eu confesso que eu vejo muito pouca TV, sobretudo TV aberta. A gente é professor, dá aula de noite, chega em casa tarde. Eu também, Mas Mas eu confesso que é um momento que as pessoas têm repercutido, têm comentado, têm falado comigo. Tem falado né? bastante. E muito legal, porque a minha família é toda do Encantado. E as pessoas falam, pô, você tá vendo? Você tá vendo? E a gente fala pouco disso, mas a própria história de mercados no Encantado é fundamental. Porque ele no ponto do antigo 249, que é um ônibus que para ali, né, entre Encantado e Piedade, tinha a Casa da Banha, a primeira Casa da Banha ali, que vai virar o Guanabara, que é fundamental para a história dos mercados. CB, muito mais. você. Quem não lembra? Muito bom. Então assim, traz uma memória afetiva, me remonta a uma série de questões, e eu acho um trabalho excepcional. E eu acho que o núcleo, a participação das pessoas como da própria comunidade que trazem, são fundamentais. E aí também, só para ressaltar, você falou que tem muita credibilidade. O trabalho da direção de arte, que inclui figurino e cenário e tal, nossa, eles são de um capricho, um negócio... A gente fica louco, assim, com a cidade. Porque, assim, o que é a parte de dentro do mercado é estúdio. A fachada do mercado é cidade cenográfica. O resto é locação. Mas, por exemplo, a fachada, a rua da cidade cenográfica tem um centro e uma igreja evangélica e uma coisa, aquelas cadeiras na porta e os detalhes, os mínimos detalhes. A escolha da figuração. Eu nunca vi uma figuração tão rica de Diversidade. de diversidade. Sabe? Que Eu tem no olho, eu subúrbio, né? Não. acredito. Você Que olha, é, você né? reconhece o subúrbio, não precisa nem Eu falar. olho para aquelas pessoas. Que e falo legal, assim, cara. e eles estão sempre também buscando para fazer algumas participações especiais. Tipo lá o menino que fez o Exu. Sim, no que Grande ganhou, Rio. na Grande Rio. Tem sempre assim, Tia Surica, Sim, que a gente Tia falou há Surica é pouco. Sabe? Aquelas pessoas que são reconhecidas, né? Que tem que ser reconhecidas, né? Muita gente bacana que tem. Sem falar assim, né? No Hélio de la Penha, que foi. Ele nem apareceu ainda, né? Ainda nessa não, temporada, ainda não. Mas ele foi lá com a gente. Gente, o Encantado é a terra de Aracy de Almeida, uma das maiores cantoras, né? Aracy, pô. Fundamental, né? Pô, não tem como não falar da importância. Nelson Ned morou no Encantado, então tem uma série de histórias que são muito bacanas falar e aparecer. Gente, eu sei que papo bom tem hora para acabar. A gente está aqui conversando, né? Se confraternizando e aprendendo muito com essas experiências, mas a gente está chegando no final e eu queria aproveitar, terminando, agradecer demais a recepção que você deu pra gente. Eu mandei uma mensagem pra vocês e falou, vamos nessa. Eu falei, caraca, vambora, então. E engraçado que você tinha mandado, você começou a me seguir e mandou uma mensagem, mas eu vi que você começou a me seguir, eu entrei, vi que você fazia um monte de coisa legal. Aí eu falei, pô, esse cara é legal. Aí eu vi que você tinha me convidado. Também Porque se tu Foi não meio fosse recíproco. legal, Augusto não via, não. Caraca. E também te perguntar, Augusto, o seguinte, a gente tá na era das redes sociais, né? Sim. Se quem quiser acompanhar teu trabalho, te seguir, você tem alguma rede que você use para divulgar, preferencialmente? Instagram, Augusto Bandeira. @Augusto Bandeira. Madeira. Bandeira, olha. Você falou, eu fui embarcando aqui. Aí, ó. Essa aí, né? Lá, né? Pois é. Cilada. Foi cilada. A boca da Camila Ali Pitanga ali, é isso? É porque acabei de... A coisa é tão louca, né? Que eu tô morando em São Paulo, eu vou fazer a primeira novela da HBO no Brasil, chamada Beleza Fatal, Que legal. que foi escrita pelo Rafael Monte, que é do Caxambi. Ó. E a novela toda se passa no Rio de Janeiro. Foi filmada em São Paulo, em Osasco. Que mas a isso? novela se passa no Rio de Janeiro. E eu faço o núcleo suburbano da novela. Que legal. Eu e Giovanna Antonelli somos o núcleo suburbano da novela.
É muito legal, vai vir com tudo. Isso aqui é o Peré, né, que morreu recentemente. sim. Meus pais Ah, estão... isso que eu ia perguntar, se eram seus pais aí. Acabaram de fazer 61 anos de casado. Caraca, gente. um Essa é minha exemplo. menor, minha caçula. Que linda. Ó, encantados, Olha aí, meu encantados. Encantado. Isso aqui, aquele ali que eu tô meio machucado, é o Da Ponte Pra Lá, que é uma peça, é uma série da Max lá em São Paulo. Pra São Paulo. Aqui o Um Dia Qualquer, que vai estrear a segunda temporada, tá na Max também, que é Subúrbio Carioca, Milícia, Igreja Evangélica. Rapaz, você tá em tudo que é super. onde o cara ligar te vê, né? Porque, pô, Vamos, se puxar aí vai ser... Pô, Augusto, muito Augusto, obrigado pô, mesmo, demais, cara. Assim, cara. muito obrigado. Primeiro por ser uma pessoa, né, progressista, Solista, que é, hoje em dia progressista. é algo que a gente tem que Exatamente. exaltar numa sociedade tão retrógrada, conservadora, que mantém, né? A gente passou do dia 13 de maio agora, e a gente tem que falar dia de Preto Velho, dia do aniversário do Meia, mas também dia de repensar, né, a nossa sociedade depois de 126 anos de escravização, de exploração que ainda existe ainda, né, de muito. falta de isonomia. E a gente está vivendo agora um momento de retomada cultural também, depois de um desgoverno que inclusive acabou, né, com o Ministério da Cultura. Então acho que é importante a gente exaltar pessoas como você, como o teu trabalho, como, né, o trabalho do Encantado, que nos ajudam assim, a nos identificar com a arte e A acreditar nela continuar, como né? possibilidade de transformação da nossa realidade, querido. Não tenho dúvida. O nosso trabalho é de resistência sempre. E sempre é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Né? Nossa, Vendo. E eu queria agradecer. Temos tempo de... Queria agradecer porque aqui a gente está no estúdio, aqui na Ilha do Governador. E eu não tenho muitas histórias com a ilha, mas meus primeiros pós na minha vida foram no Farol da Ilha. Farol da Caraca, Ilha. aquilo lá. Aqui na bica. Aqui na E eu nem lembro o caminho, que eu sempre voltava desmaiado. E suburbano é tão um negócio que assim, eu tinha 15 anos, não sabia beber. Bebia, caía, aí abria o saleiro e jogava na cabeça. Né? Na cabeça. A pessoa voltava que nem um bacalhau pra casa. Geralmente. E aqui também eu gravei das cenas mais... O Me Chame de Bruna, da Fox, que foi uma série muito... que era baseado na história da Bruna Surfistinha, mas não era como o filme, que é uma coisa leve, Sessão da Tarde, uma série bem punk. E eu faço um personagem bem difícil, assim, bem duro, dessa fase aí já mais séria e tal. E foi gravado tudo numa casa aqui. Caramba. E era dificílimo. Bom, que... É legal, Me Chame de Bruna. Eu lembro que ela estreou na Fox, só ficou atrás do The Walking Dead. Assim. Caraca. Fazia muito Vou sucesso. saber, É fácil de acessar ela ainda? Tá disponível? Tá pra- disponível. Eu não Poxa. sei se, porque não tem a Fox, mas eu acho que ela tá em algum desses. Não sei se é no Star Plus ou se é no. Tem que. Tem que Entra no Google e fala assim, onde assistir isso? Aí ele sempre vai te dizer qual é a plataforma. Eu faço isso comigo. Onde está passando o Também. filme meu e tal. A eu tenho pessoa que me faz ver. umas perguntas, eu falo, cara, pergunta o Google aí, como... Google Madeira, né? Gente, você que acompanhou a gente até agora aqui, não esquece de, primeiro, seguir o trabalho do Augusto, compartilhar, Maravilhoso. divulgar para todo mundo. Ó, tá agora em TV aberta, em canal fechado, em propaganda, em locução. Tá fechado, Tá aí pra rolo, pra ver, pra compartilhar a arte de qualidade. E, pô, vamos terminar aqui fazendo um brinde, mesmo de copo vazio, vocês não estão bebendo mais nada. Mas, pô, muito obrigado mesmo, galera. Muito obrigado. Vamos... Não, mas não Peraí. pode esquecer de quê, Rafael? O quê? Eu falei Que você tem que é um esquecer? cara. Tem que Ó, chamar que o eu te negócio dos falei? outros programas. Olha o que a gente já fez. Olha aí. Tem que fazer, tem que fazer, Rafael. O Zico já esteve aqui, o Luiz Antônio Simon, o Hélio de la Penha, o rapaziada da Pesado, Gabriel Moura. Vem aí, dá uma olhada aí em tudo que a gente já fez aqui. Manda as Elias pessoas Jabu, já- Elias Jabu. Elias Jabu? Pô, cara, Elias. Me liga, vamos tomar um. Vamos. Posso antes de acabar Vai só que falar você do- quiser, querido. Tem duas pequenas histórias. Uma, você falou do Chico Buarque, e eu lembrei que eu estava filmando Encantados, gravando Encantados, estava num hotel aqui, recebi um e-mail de família, grupo de família, com uma letra do Chico Buarque. Eu achei que era um poema. E a gente estava no ano da eleição. Aquilo me atravessou tanto que eu fui e recitei o poema e postei. Cara, o negócio viralizou, estourou. Chegou no Chico Buarque, no mesmo dia. A mulher dele, emocionada, a Carol, mostrou para ele e tal. E ele, bom, ele nunca falou para mim, mas eu sei que tudo isso aconteceu. E é que tá um samba.
que tá no meu Instagram. Se você pesquisar, você vai achar em algum lugar. Mas... E que depois que eu descobri que era uma música, era uma letra de uma Sim, música. Que legal, cara. E modéstia à parte aqui, a música é boa, mas o poema ficou mais poderoso. Porque... Que a pessoa preste mais atenção, Cara, é então. tão bonito. É, porque é uma letra muito poderosa, Forte. diz muito desse momento. E a outra, Anderson França, da mesma coisa. Anderson França é um jornalista. Tá em um Portugal cara... agora, suburbano também, Não né? mais. Não tá mais em Portugal, não Vou tava. contar essa pequena história aqui. Ah, Ele escreveu um texto sobre a invasão do Jacarezinho, Sim. que teve a chacina, a maior chacina da história da polícia carioca e tal. E que também que quando eu li me atravessou, não sabia, eu peguei e postei isso. E logo que eu postei viralizou. Isso que eu tô falando viralizou, parece que tudo que eu faço viraliza. Mentira, nada. A não ser essas coisas que eu faço muito do coração, que eu sou impugido a fazer. E viralizou, e na hora que viralizou eu temi. Porque é um texto que sim. dá muita porrada no governo, na polícia, na milícia e tal. Eu falei, cara, vai sobrar pra mim. Caraca, eu falei, já era, porque já viralizou. Já foi. Chegou nele também. Mas ele é um cara muito arredio, porque é um cara que estava morando em Portugal no exílio, porque estava ameaçado de morte, a família ameaçada de morte, que é um desses caras que tem um projeto da Universidade da Correria, que é dentro das favelas, professor. E esse cara teve que fugir de Portugal por causa do Chega, que é um partido de direita lá. Chega. Agora... Ele teve que pedir asilo na França. Então, ele hoje em dia ele não tem mais documento brasileiro, não pode sair da França. Nossa. Está exilado Caramba. lá. Com Olha, muita não tô dificuldade, sim. sabendo Mas disso. ficou... Eu fui acompanhando ele, a gente foi se falando... E eu tive em Paris agora recentemente e marcamos se Encontrou com ele. encontrar. Pô, que bacana. E ele me levou no subúrbio de Paris para ver o painel do Sócrates. Né? Fizeram uma homenagem ao Sócrates. Você vê, né? O Neymar que jogou em Paris não sobrou nada. Agora o Sócrates, Que bom. que nem jogou na França, tá lá por causa da democracia. Corintiano tá lá. Igualdade, não Ele sei o quê. E lindo. O painel lindão me levou lá, a gente conversou muito. E a gente tá querendo fazer algumas coisas juntas. Que legal. E na última semana ele recebeu 10 personalidades lá na França para voltar com a Universidade da Correria. Pô, Pessoas projeto ligadas ao incrível. movimento Nossa, olha social, só. educadores, gente ligado a movimentos na favela, o Galo, que é aquele cara lá de sim. São Paulo, que São Paulo, botou fogo na símbolo na da estátua. da luta dos motoqueiros. Exatamente. Então, assim, é um cara muito forte que está aí. Eu queria dar um salve aqui para o Anderson Pô, França. Anderson, Pô, muito merece fã do um trabalho do forte Anderson, muito isso, fã. Ele, inclusive, que eu falei que estava vindo para cá, ele falou, pô, eu como muito no... Tem um X-tudo aí no Podrão na Bica, que ele deu o nome aqui. É o grego, não? Vou até Vai, depois- vai, Mas vai. o Pix, o Pix também do... Ah, a gente pode ir lá em Mas Paris ele vai para entrevistar fazer uma ele, hein, propaganda Rafael? A aqui. gente tá pensando. Vamos lá em Paris. Eu não tô... tô pensando em na- fazer o Vamos agora, subúrbio Pode ser da na Praça Europa. Paris aqui, não? Em Bom Sucesso. Não, a gente pode fazer um online com ele, hein? A Londres. gente pode fazer um online Vou com dar a ele. dica aqui quando eu sou França deu para vocês, só para Pô, vocês saberem. Cara, que legal. Lá na Praia da Bica tem um quiosque do Moreno que faz Moreno! X-tudo safadão. Ele conhece mesmo, que eu acho que é do Pô, Moreno. aí, aproveitando então, Anderson, quando você quiser fazer aí online com a gente um Papo Poxa, Subúrbio, vai ser uma honra, cara. vamos Sou fã do teu mesmo. trabalho Fala e... com ele, se ele quiser. Vocês a gente conseguem faz online. fazer Conseguimos, virtualmente? conseguimos. Falar com ele. Conseguimos, conseguimos. Vai ser maneiro. Gente, ele tem, poxa. ele tem Fazer o muita Pix, história. depois passar o Pix da creche. Olha. Pra gente botar na A descrição. gente Claro, vai claro, botar na claro. Eu descrição. passo pra Eu você te e botar na agradeço. Vai estar na descrição. descrição. Gente, Banco eu- do Brasil, Sal da Terra, mas eu boto aí pra vocês. Então, terminando com o Sal da Terra, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, né? Vamos junto aqui na nossa luta suburbana, que é a luta da maioria. Porque já dizia o Anderson, 80% da população vive no subúrbio. O Anderson fala isso, ele tem uma fala que ele fala, a Zona Sul só tem 16 bairros, agora tem 17, que a Rocinha foi incorporada. Mas ela quer pautar 87 bairros da Zona Norte e 44 da Zona Oeste. Então, são 130 bairros do subúrbio que representam a maioria, 80% da população do Rio de Janeiro. Fazer uma última menção rosa aqui antes de ir embora, que eu não consigo me despedir. É igual o subúrbio, a gente não consegue dizer tchau. Porque ele falou suburbano, eu lembrei do Loucura Suburbana, que é um Pô, bloco já do entrevistou Engenho de o Abel Dentro. Luiz aqui, Entrevistamos Abel. a Bel. que é o diretor musical. Um do dos Loucura. filmes mais marcantes da minha vida foi o Nise e o Coração da Loucura, que foi filmado dentro do hospício, ali do Engenho de Dentro, sobre a história da doutora Nise. Um filme que marcou muito, que me levou a muitos lugares também depois. Conheci Moscou representando o filme, Caramba. fui para Lisboa, fui para vários lugares, filme que rodou o mundo inteiro.
Então, Você viu o loucura é suburbana. Totalmente contextualizado, porque dia 18 foi o dia da luta antimanicomial. Importantíssimo lembrar. Exato. E luta antimanicomial introduzida aqui pela doutora Anísia da Silveira, nada mais, nada menos que com Dona Ivone Lara, musicoterapia, suburbana de coração. A Dona Ivone Lara era enfermeira, eu era enfermeiro, quem fazia era a Sim. Robertinha Rodrigues, do Vidigal, que fazia a Dona Ivone. Inclusive, a gente só chama de Ivone, né? Porque ela ainda não era Dona Ivone Lara. Mas a gente queria fazer uma homenagem, ela cantando um samba qualquer, acabou não acontecendo, mas ela estava lá. Porra, cara, Mas, dá vontade de só não consegue acabar. Mas, terminar, pô, gente. muito Tem- bom mesmo, muito cara. Não bom sei nem o que mesmo. falar. Vou Você terminar maravilhoso. aplaudindo, meu Você irmão. fez o que o Tom pediu? Não, o Augusto fez. Augusto fez. Fez muito melhor do que eu. Augusto. Pô, Augusto. Pô, peraí, Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado, eu. Aplausos pra Pô. você. Pra acabar. Agora pra acabar. Agora pra acabar. Eu tô tão emotivo com isso que amanhã eu vou encontrar 3 amigos da minha tenra infância lá da Padre Roma, que é o André Barriga, o Guinho Orelha e o Léo Gama. Esses nomes. Que eu não vejo há mais de 30 anos. Caralho. E a gente vai sair amanhã. Eu liguei pra ele e falei, ó, tô aqui, porque eu moro em São Paulo agora, a gente que organiza. A gente que bota a data. Tô aqui, tem que fazer agora. Vou encontrar com eles amanhã. Ó, tá vendo? Voltou nas suburbano essências, raiz, galera. Augusto, cara. Gente, Muito bom. e todo mundo que assiste tem que curtir também o Papo Curtir o Subúrbio. Papo O Tom Subúrbio. sempre me lembra, eu esqueço disso. Galera, tá bom, não tem mais o que falar, coisa maravilhosa. Não Tem que tem, terminar cara. assim. Vamos terminar de novo. Vamos fazer de novo. Vamos brincar Henrique. de novo. Vamos Axé. embora. Valeu, Axé. axé. Tchau, gente. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!